Então, boa noite. Boa noite, Aline, boa noite a todo mundo que está aqui. A gente está começando mais uma das conversas que está associada a um programa de estudos independentes em humosidades. Eu queria apresentar um pouquinho o que a gente tem feito, né, nas humosidades, nos encontros dos humosidades, e em seguida apresentar a Aline Costa, que é a convidada hoje para essa conversa. E eu acho que a gente falando um pouquinho do que a gente tem lido, vai ficar muito claro por que a gente quis conversar com a Aline nesse momento agora, em que a gente está estudando as geohistórias. Então, o Humosidades é um grupo de estudo organizado por mim e que começou com a vontade de pensar essa provocação que a dona Haraway faz no Staying with the Trouble, de que a gente poderia substituir as humanidades pelas humosidades. Então, o que seriam as ciências né, do humus, em vez da ciência do humano? E com essa brincadeira, que, não, né, que é uma brincadeira séria dela, a ideia, então, era que a gente pudesse encontrar pessoas que estão também para fora da academia. Então, tem gente que é professor, que é aluno, mas tem gente que não, que está vivendo a vida em várias áreas aí, né, fazendo suas coisas, mas que estão interessadas em pensar esse processo de humusificação, o que seria pensar pelo humus, né, a partir da Haraway. Então, a gente se encontrou no primeiro mês para ler o Staying with the Trouble. Depois disso, a gente ficou com muita vontade de ler As Companheiras de Viagem da Haraway. Aí passamos os 3 últimos meses de 2020 lendo as pessoas com quem ela conversa no livro, né, a maioria delas mulheres, e ao mesmo tempo fomos ler a obra do Ingold num outro grupo, num outro horário da semana. E agora, no início do ano, a gente está estudando as geohistórias, né, a partir dessa formulação do Bruno Latour das geohistórias, mas também pensando nas geontologias da Elizabeth Povinelli, e aí num modo bem assim de tentar, vamos ver o que é isso, né? Vamos ver o que o Latour está chamando de geohistórias, vamos ver o que a Povinelli está chamando de geontologias, e vamos então pensar o que seria pensar esses modos outros de estar na Terra agora, né? Nesse momento. E aí, quando a gente montou o programa e começou a fazer os encontros, a gente esbarrou, claro, muito rápido no trabalho da Aline Costa, e a vontade, então, de conversar com ela está se concretizando agora. Então, queria agradecer assim, a presença da Aline. Vou apresentar a Aline. A Aline é filósofa, é professora da PUC-Rio, faz também um pós-doutorado no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, onde ela está desenvolvendo pesquisa e projetos de divulgação científica e engajamento social para as mudanças climáticas. A pesquisa da Aline está relacionando filosofia à questão ambiental, com ênfase no antropoceno e na catástrofe ecológica global. Em 2019, a Aline defendeu a tese de doutorado Cosmopolíticas da Terra, modos de existência e resistência no antropoceno, e a tese dela foi premiada com o prêmio CAPES de tese na área de filosofia. Eu queria começar essa conversa, a ideia é, de fato, que seja uma conversa o mais informal possível, então que todo mundo que está aqui possa perguntar. A ideia é um pouco a gente trocar com a Aline a partir das leituras que a gente tem feito, a partir das questões que ficam em aberto, né, dos fios que ficam soltos, para a gente pensar junto essas coisas que a gente vem tentando pensar desde que a gente começou a se encontrar, mas, sobretudo, nesse módulo onde a gente já leu 2 textos de Elizabeth Povinelli, e semana passada a gente leu o Bruno Latour, mas também a gente tem lido textos de terranos, né? Textos que são de pessoas que estão na resistência, nas lutas, na terra. Então, ao mesmo tempo em que a gente está lendo esses teóricos, né? Essas pessoas que estão pensando teoricamente aí essas questões da terra, ou na terra, ou com a terra, a gente tem lido textos dos terranos, para usar os termos também que a Aline, né, usa do Bruno Latour. Pensei em começar pedindo para a Aline falar um pouco da pesquisa dela, da pesquisa em geral, mas sobretudo da tese de doutorado, que eu acho que na tese da Aline confluem uma série de questões e estão ali em diálogo, uma série de autores que estão interessando a gente e de que a gente está se aproximando muito recentemente. Então, acho que a Aline vai poder ajudar a gente a entender até as relações entre as questões e os autores. Então, eu pensei em começar, só para dar um esquenta na conversa, em ler uns extratos do resumo da tese dela para situar a gente um pouquinho do que é o trabalho, e aí, em seguida, pedir para a Aline comentar a tese rapidamente. Assim, do jeito que ela quiser, né? Do jeito que você quiser, Aline. Então, eu vou ler uns pedacinhos e aí a gente começa a conversa, tá?
Então, a ideia da tese é investigar possíveis caminhos para pensar o que significa resistir diante da chamada crise ecológica, o conjunto de graves alterações de origem antropogênica observadas nos processos biogeoquímicos da Terra, o que teria suscitado a entrada do planeta em uma nova era geológica, o Antropoceno. Esse acontecimento coloca em xeque a validade universal das categorias que sustentam a epistemologia ocidental, a qual, segundo Bruno Latour, se caracteriza pela admissão de apenas 2 modos de existência para os seres, como entes naturais ou culturais. De maneira que, para investigar as possibilidades de resistência, a Aline sugere ser necessário considerar os modos próprios de outras ontologias conceberem os entes que habitam o mundo, bem como suas maneiras particulares de descrever os processos e interferências que ameaçam destruí-lo. Tal consideração da pluralidade ontológica existente se faz necessária também porque a Terra pode ser compreendida como solo comum que só existe a partir das versões divergentes dela mesma. No entanto, a unidade que constitui esse solo comum não pode ser vislumbrada sem um cuidadoso trabalho de composição. Afinal, foi uma tentativa mal sucedida de fabricar um mundo comum que deflagrou a atual guerra dos mundos, isso é um termo do Latour, que a crise ecológica torna incontornável. Assim, seguindo ainda a terminologia do Latour, de um lado da disputa estão os humanos, com H maiúsculo, aqueles que, presumindo deter o conhecimento definitivo sobre a realidade objetiva do mundo e se arrogando o direito de explorar impiedosamente os seres naturais, além de outros humanos, conduziram-nos ao estado atual de desordem ecológica. Do outro, aos terranos, indivíduos e povos que reconhecem na Terra e em seus seres verdadeiros aliados na existência e não meros recursos a explorar. A tese da Aline, portanto, e eu estou citando o resumo da tese dela, traça um panorama dos múltiplos modos terranos de existir e resistir, permitindo assim entrever as possíveis insurreições cosmopolíticas da Terra e de seus povos contra a barbárie política que se anuncia. Então, a partir desse extrato do resumo da tese da Aline, eu queria pedir para você, então, Aline, contar para a gente assim, o que é a tua pesquisa, aí não resumindo só a tese, o que é a tua pesquisa e por que você, né, foi fazer a tese, pensar essas questões, o que te instigou assim, para esse trabalho? Bom, gente, boa tarde. Aproveito para agradecer o convite, né, que a Zoe fez. Assim, uma alegria estar aqui com vocês, batendo esse papo. Bom, sobre a tese, né, a verdade é que o que me motivou não só a fazer essa tese, mas a largar toda a vida que eu tinha e vir para a filosofia, né, estudar essas questões, foi a constatação da crise ecológica. Na verdade, eu trabalhava na Petrobras, uma empresa de petróleo, eu era concursada, enfim, trabalhava com a área de desenvolvimento sustentável, né, responsabilidade social, e né, então foi aquela coisa daquela conciliação, né, de não, mas temos que fazer alguma coisa, o desenvolvimento é importante, né, até que eu me dei conta, eu comecei a pesquisar sobre mudança climática, comecei a surtar mesmo, assim. E eu não encontrava lugar para pensar sobre isso, eu não encontrava lugar nenhum, e aí foi na filosofia. E foi curioso, né? Que não foi nem eu trabalhava numa área que tinha muito até relação com ONGs e com instituições, né? Da iniciativa da sociedade civil e tal. Mas eu senti espaço para pensar e de uma forma não sufocante foi mesmo na filosofia. Né? A PUC tinha acabado de abrir uma linha de pesquisa, né? Sobre filosofia e questão ambiental com a Débora Danovski. E foi aí que eu larguei tudo e mudei totalmente a minha vida. Fui fazer o mestrado, doutorado, né? E aí, se no mestrado eu tentei, então, entender um pouco esse conceito de guerra dos mundos do Latour, porque isso para mim me impressionou demais, porque realmente, né, não parece que se trata simplesmente de uma falta de conhecimento ou falta de consciência no que a gente está vivendo. Me parece uma guerra mesmo, assim, entre um mundo que se esforça para permanecer, né, ou certos grupos sociais, econômicos que estão se esforçando para manter, né, para forçar a barra de a gente continuar no Holoceno, digamos assim, né? Fingir que a gente está nos Estados Unidos da década de 50, um mundo, né, baseado em combustíveis fósseis, né, exploração, mineração, né? E, do outro lado, pessoas que, por mais que saibam que a solução não é simples, né, a gente precisa fazer alguma coisa. A Terra não pode mais ser tratada como um recurso. Enfim. É claro que essa
né, esse debate da Guerra dos Mundos é muito esquemático, mas é só para ter um pouco da ideia, enfim, né, de visualizar melhor essa proposta do Latour de pensar a questão não como uma mera falta de consciência, uma coisa que a epistemologia, né, o conhecimento poderia nos unir, mas entender que são outros afetos que estão sendo mobilizados ali, que não só necessariamente conhecimento, né? Isso foi no mestrado. E no doutorado, então, eu comecei a tentar, e de um jeito estranho, né? Porque na filosofia a gente não faz trabalho de campo, né? Então, o que é a minha tese com essa cara que às vezes eu acho que ela é meio Frankenstein, né? Que ela é um pouco de ciência, um pouco de política, um pouco de antropologia, um pouco de filosofia, né? E eu queria muito, então, estudar esses que eu chamo, né, que o Latour chama de terranos, hoje chama de terrestres, mas assim, eu não sei que eu, né, não sabia muito como fazer, então eu tentei fazer um exercício bem especulativo de pensar o que o pensamento pode se tornar, né? O que a filosofia pode se tornar se deixar afetar por essas experiências, né, com a Terra. E aí eu chamei de experiências com a Terra, seja os grupos de pessoas que estão, sei lá, né, nesse movimento de neocampesinato, de tentar experimentar, e ecovilas e agroecologias e tal, passando pelos movimentos mesmo de greves do clima, né, greves estudantis, né, todas essas mobilizações, e até mesmo, claro, os povos não modernos, indígenas, quilombolas, que, enfim, né, nunca se reconheceram nessa imagem de antropos, né, como diz a Isabelle Stangert. Então, a tese foi uma tentativa de fazer essas costuras por duas razões. Primeiro, porque, novamente, né, está muito claro que o problema não é falta de conhecimento, a gente nunca, talvez, tenha sabido tanto sobre um fato científico como a gente sabe sobre a mudança climática. Talvez seja o fato melhor documentado da história da ciência, né? Então, se a gente não está fazendo alguma coisa, não é porque a gente não sabe, é por alguma outra razão. Então, tratar essa questão de um jeito, né, de tentar pensá-la por outros pontos, né, de perspectivas que não simplesmente uma falta de conhecimento, que um dia ou que a tecnologia vai resolver, é só a gente confiar nos nossos governantes ou nos nossos empresários, né, nos nossos cientistas, que vai tudo se resolver. E por uma outra razão muito importante, que é pensar essas questões sem reproduzir os colonialismos que nos trouxeram até aqui, né, no sentido amplo, né, de achar que então realmente tudo que os outros povos têm a dizer são meras representações culturais que a gente pode achar bonitinho, mas que no fim das contas nada tem a contribuir porque o que a gente precisa mesmo é a realidade, né? Pensar a realidade econômica. Essa é a realidade. O resto é bonitinho, a gente faz se der tempo. Então era um pouco essa necessidade de levar a sério também o que esses outros povos, esses outros discursos da terra e para a terra estão propondo, né, justamente para a gente... Todo o sentido, eu acho, que da palavra cosmopolítica, né, do conceito de cosmopolítica da Isabelle Stangert, vai um pouco nesse sentido, de pensar uma política que vai tratar dessa coexistência entre mundos diferentes, né, que não são mais culturas, são mundos diferentes, mas sem presumir uma igualdade entre eles. A gente não vai subsumir essas diferenças, a gente vai manter essas diferenças e pensar diante delas. A tese, então, foi meio que um esforço que eu fiquei até muito mesmo honrada e surpresa com a história do prêmio, porque eu acho realmente a minha tese, ela abre caminhos para muitas coisas, ela não dá respostas, sabe? Uhum. É uma tese meio, sei lá, pensa aí comigo, sabe? Uhum. Então, eu fiquei bem... Mas, assim, então, só para situar rapidamente, né? No primeiro capítulo, eu tento fazer defender esse ponto de que está acontecendo alguma coisa com a Terra, né? E, apesar de não estar acontecendo a mesma coisa para todo mundo, ou seja, né, a gente não pode dizer que o que está acontecendo com os Yanomami, por exemplo, quando o Davi Copenaua fala da queda do céu e com a fumaça de epidemia Xauara, é exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui com a gente. Senão a gente vai ter que dizer que um desses discursos é representação do outro, né? Então, e é muito fácil as pessoas dizerem, não, eles têm, né, os indígenas têm o direito a essa representação, mas eles estão querendo dizer, na verdade, é mudança climática. Não se trata disso. Mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa acontecendo ali também que está preocupando eles, que está deixando, né, acho que todo mundo nervoso, seja, então, eu falei dos Yanomami na tese, eu falei dos quilombola lá do Caetité, que foi que eu estudei a partir da etnografia da Suzana Vieira. Então, essa tensão de pensar como é que o mundo pode ser, ao mesmo tempo, muitos em um só, né? A Terra é única, mas não é unívoca, né? Ou seja, está acontecendo alguma coisa está acontecendo, essa coisa não é a mesma para todo mundo, e isso está acontecendo porque a Terra também não é a mesma. A Terra ela é feita dessas versões divergentes, né, dela mesma. Então, a gente só pode falar na Terra, não só porque o IPCC diz a verdade sobre essa Terra, né, ou as ciências do sistema Terra,
mas porque essa Terra só é o que ela é, porque existe a Terra, né, planeta, existe a Terra, floresta e rio, existe a Terra do astro do tempo dos quilombolas, é essa soma de terras todas que fazem a Terra o que ela é. A gente não pode prescindir de uma terra dessas para pensar, enfim, né, o nosso mundo. Então, essa é mais ou menos a premissa do primeiro capítulo. Como é que a gente pensa a catástrofe por diversas perspectivas e como é que a gente pensa a tese por várias perspectivas. No segundo capítulo, aí eu começo a falar então um pouco desses mundos, desses muitos mundos. Né? E a partir daí eu falo um pouco sobre esses conceitos que possivelmente vocês estão trabalhando, né, aqui no grupo. Né? Eu falo da geontologia, falo da Donna Haraway, quando ela fala do Cthulhuceno, entro muito especificamente na discussão, né, que o Schopenhauer faz, né, a descrição que ele faz dos brancos, né, dos modernos, né, o povo da mercadoria, enfim, e fala um pouco dessa guerra dos mundos. Né? Então, um pouco situa a ideia de mundos e dessa guerra, né, que, enfim, que está acontecendo. É claro que essa parte é um pouco mais esquemática mesmo, porque quando a gente fala dos humanos, a gente meio que bota né, a ideia um pouco da tese foi até fazer isso mesmo de propósito, assim, botar os humanos meio que num saco só, no sentido, né, os humanos são os que estão no Holoceno ainda, né, o pessoal do outro lado da guerra. Porque, no fim das contas, o projeto deles é o de unificação mesmo, né? Eles acreditam no universal e eles querem pôr esse universal para todo mundo. E, do outro lado, então, o terceiro e último capítulo foi todo pensando diante desses terranos, misturando conceitos da Nat Singh com os indígenas Aikewara, que eu conheci, né, por meio do antropólogo Orlando Calheiros, e aí misturando os experimentadores do semiárido, que eu também conheci, com o conceito de reclaim da Stanguesa. Eu fui fazendo tentando pensar diante dessas experiências reais e conceituais para, enfim, tentar abrir caminhos mesmo de pensar uma terra e modos possíveis de existência e justamente de resistência, né, diante disso tudo que está acontecendo. Não sei se falei demais, né, Clara? Só para situar um pouquinho. Não, pô, super, muito bom. Eu queria só dizer também para todo mundo que estiver aí, ficar super à vontade para trazer questões para a roda, assim. Obviamente, eu queria começar... Você falou coisas que eu queria falar, mas eu não vou falar agora. Eu queria começar perguntando para você o que é esse gel, né? Esse prefixo gel que está importando para o Latour usar, que está importando para a Povinelli usar e que está motivando a gente também aqui nesse janeiro, fevereiro, nas nossas leituras, né? Por que a gente precisa colocar o gel para falar das histórias, para falar das ontologias, para falar desse ontopoder, né? O que é esse gel? Pois é uma ótima pergunta, porque eu acho que esse gel tem sentidos um pouco diferentes em cada um desses conceitos, mas não são distantes, né? Eles se complementam. Então, por exemplo, quando o Latour fala, pelo menos no Diante de Gaia, né, sobre geohistórias, ele está... Todos eles estão fazendo isso, né? Está incluindo no conceito de história, né, a presença e a participação dos não-humanos. Né? Então, ele fala que, né, a Terra tem uma história, Gaia é história, né? Ele chega a falar geohistória, Gaia é história. Então, que a gente não pode pensar a Terra como uma mera fisicalidade que está aí, né? Mera geologia, também no sentido mais restrito que a gente poderia pensar, a geologia, né? Uma mera fisicalidade. Mas essa Terra, ela é o resultado, sempre provisório e contingente, de uma longuíssima, né, história de relações de seres se transformando uns para os outros em meio ambiente, né? Seres se constituindo uns para os outros agentes e ambientes e tal. Então, no Diante de Gaia, geohistória tem um pouco essa função, né? Mais à frente, no Onde Aterrar, o Latour já começa a falar de movimentos geossociais. Então, ele já está falando de uma outra perspectiva, que ele não está falando só da história da Terra, mas ele já está misturando não só histórias humana e não humana, mas também política humana e não humana, né? E que a política tem que considerar, então, isso é uma coisa que está muito presente sempre no trabalho dele, né? A Terra e os seres da Terra como agentes. Né? É isso que o Geohistória tem também, né? E o movimento geossocial também tem. A Terra é um agente, ou as entidades que fazem a Terra são também agentes que merecem consideração e vão ter que integrar nossa política daqui para frente. Seja os dióxidos de carbono, seja o vírus, né? Seja o nitrogênio, sejam os peixes, né? Que vão, sei lá, o estoque dos peixes vai acabar em 2048. Então, tudo isso se tornou objeto não só da nossa preocupação em termos de proteção, né? Como antigamente a gente pensava, mas se tornou realmente fruto de uma preocupação existencial, porque a gente não está falando mais só da proteção da natureza, a gente está falando da nossa condição de possibilidade de existência na Terra. Né?
Então, eu acho que tem essa coisa. E o Geoontologia, da Povinelli, tem essa tentativa de deslocar o sentido de vida, né, para a reprodução orgânica biológica, né, que também está ligado a isso. Então, assim, é um pouco essa mistura de você alargar os conceitos, ou as dicotomias, né, muito bem estabelecidas, vida e não vida, humano e não humano, né, história e natureza, para fazer caber, né, eles se influenciarem, se penetrarem uns nos outros, porque no caso da Povinelli é isso, né? Tem muitos povos, no caso os povos que ela trabalha, mas também os povos aqui no Brasil, os ameríndios, os andinos, para quem montanhas, rios, e, enfim, lagos, e rochas, e pedras, então, também tem um tipo de existência de vida que a gente tem que prestar atenção, que a gente não pode se dar o luxo de negligenciar, que a gente tem que, né, tentar perceber os sinais. Né? Isso é um tipo de vida que não é pautada pelo que ela chama de metabolismo do carbono, né? Então, eu acho que é interessante, sabe? Quando a Zoe me falou que a ideia era pensar o geohistória, o geoontologia, eu acho que é legal a gente vendo, então, como é que essas... Na verdade, é isso. Esse prefixo geo, ele não vem facilitar as coisas, ele vem complicar e complexificar, né? A maneira como a gente pensa história, como a gente pensa ontologia, como a gente pensa política, porque, no fim das contas, se trata de entender que a nossa responsabilidade agora é muito maior, né? O escopo de onde a gente tem que... das coisas que a gente tem que cuidar e o meio no qual a gente tem que trafegar agora está muito mais complexo e muito mais... Não há nada que a gente possa fazer assim, não, aqui vai. O antropoceno é um pouco isso. Não, tudo bem, a gente não vai mais comer, né, os animais. Pronto, a gente entendeu que os animais, depois de muita discussão sobre direitos dos animais, sobre ciência, agora a gente entendeu que os animais não vão ser feitos de objetos. As pedras continuam aí, né? Mineração, petróleo. Então, assim, mas nem as pedras. Aí, mas tá bom. Então, de repente, o ar. Não, então, dióxido de carbono. Tá, então nem o ar. Então, sei lá, não tem mais nada que não seja sujeito de uma grande, né? Não é nem objeto, sujeito de uma grande preocupação, né? Eu acho que um pouco esse prefixo gel, ele vem trazer essa lembrança de que nada mais está simples. Tudo é político no antropoceno, né? Tudo é cosmopolítico no antropoceno. Então, não sei se eu respondi, que eu estou pensando aqui junto com vocês, mas eu acho que tem essa entrada do gel marca, né, que a coisa está muito mais complexa do que a gente imaginava. Não sei. E aí tem uma hora ali parece que eu estou naquelas coisas mais... Não tem o número da página, mas na página 146 que você fala da Gaia, da Stangers e do Latour, né, que recuperam a partir da Margulis e do Lovelock, ou do Sturru Luceno, que eu nunca sei como falar da Rara. É horrível. Acho que é de propósito, né? Eu acho que ela faz isso exatamente para a gente ficar confuso. A geontologia da Povinelli e a terra equivocação do Maniglier, que eu não conheço, como experimentos de invocação de uma nova terra, um novo povo, ou de composições outras de mundo que resistem aos perigos, né, dessa desordem ecológica. Então, um pouco que essas figuras, né, que esses autores todos estão tentando invocar para dar essa possibilidade da gente pensar essas coisas que são inomináveis, talvez, e que a gente mesmo não dá conta nem de vislumbrar, né? Total, não, isso que você falou é essencial, porque justamente é isso, a gente vê que eles pensam muito por imagens, né? As figuras são essenciais no pensamento desses autores, porque é isso, a gente precisa criar. A Donna Haraway, então, inventa o Chuluceno, né? Eu não sei falar também. Acho que é de propósito, né? O Chulu, ele no Lovecraft também tem isso, né? Ele escapa até a linguagem, ele é um ser tão abissal e tão, né, apavorante que até a linguagem, né, ele não consegue ser capturado por ela. E aí você vê que o Chuluceno, na verdade, é um hub, né? Porque a ideia do Chuluceno é em homenagem a uma aranha, né? Que vocês já leram isso, né? Então, no livro, Sim. É uma aranha, né? Que ela existe na Arizona, na Califórnia. Acho que é na Califórnia. Agora estou confundindo todos os lugares, mas é uma... Não, fala. Vai. E ela existe, então, num deserto, que é um lugar que a gente já imagina que é inóspito, né? Que não há vida, mas há esse tipo de vida lá. E aí um biólogo batizou de Pimoa Cthulhu, né? Pimoa em homenagem ao povo, né, indígena que mora dali da adjacência, Cthulhu em homenagem ao Lovecraft. Então, a gente, no próprio conceito de Chuluceno, tem ficção, tem povos indígenas, tem biologia,
tem imaginação, tem uma série de, né, de elementos para a gente tentar entender, escapar um pouco, então, dessa lógica, né, enfim, sempre muito colonizada pelo binarismo, pela oposição, né? E todos esses autores, acho que estamos por aí mesmo, o GEL funciona, então, como esse operador, né, de uma abertura para outras possibilidades. Imagina, então, se a Terra não é simplesmente uma bola de uma rocha, né, simplesmente aí, na qual a gente deu sorte da vida se desencantar, e a gente vai se interessar pela beleza que é, por exemplo, a história da composição da atmosfera, quando 2,5 bilhões de anos atrás, o efeito da grande oxidação, as cianobactérias começaram a produzir, né, o oxigênio como dejeto, né, digamos, da fotossíntese, enfim, né? Você começa a olhar para isso, o mundo vira outra coisa, né? Assim, você não está mais numa mera, né, num mundo que está aí. Você começa a entender que tudo que está aí demorou muito tempo para se compor, né? E que tem um texto lindo, lindo, agora que eu começo a viajar. Vinciane Desprez, vocês conhecem ela, filósofa francesa? Sim. Gente, esse texto é maravilhoso, que é um texto no Extinction Studies. Eu posso mandar para vocês, é curtinho, é o pós-fácil desse texto. Ela tem uma coisa maravilhosa sobre os pombos voadores. Os últimos pombos voadores, não, desculpa, os pombos... Ai, gente, qual é o nome do pombo que foi extinto? O voador é todo pombo. Pombos mensageiros. Que foram extintos, enfim, acabaram sendo extintos, e ela faz toda uma especulação sobre os dois últimos indivíduos que restaram dessa espécie, num zoológico, e ela faz toda uma divagação sobre todo ponto de vista no mundo importa. O mundo sofre a cada ausência, né? Então, não é porque, não só porque o mundo sofre, mas o mundo, sei lá, dos orangotangos que olhavam para aqueles pombos e sentiam alguma coisa, né? O mundo das folhas que balançavam quando aqueles pombos passavam. Tudo isso, a ausência desses né, seres, toda a ausência no mundo, ela é sentida de um jeito muito profundo e muito de diversas maneiras por diversos outros. E tudo isso faz parte do mundo, né? Então, não sei, essa ideia de que toda essa perspectiva importa, né? Talvez não importe da mesma forma todos os movimentos, todas as transformações da Terra, mas todas essas transformações importam, né? Tudo isso faz parte do mundo e o mundo vai sofrer a cada ausência dessa. Eu posso mandar para vocês, esse texto é absurdo, é de chorar, assim, de lindo. Eu quero. Eu vou procurar. É fácil de achar também? Se você tiver, manda, sim. Mando, mas é fácil, sim. Eu tenho que lembrar o nome. Minha memória está um horror, mas eu vou lembrar o nome. E você, né, o tempo inteiro você está falando assim de uma coisa que me intriga muito, que a gente discutiu muito, porque a gente começou exatamente lendo a Donna Haraway, que é essa vontade que está aparecendo em muita gente, ou a necessidade de fabular, né? Então, que a gente foi, a partir da Haraway, chegando lá na Ursula K. Le Guin, na teoria, né, da cesta ou da sacola, de que como é que você coloca dentro do teu cesto ou da tua sacola aquilo que você precisa para contar as histórias que importam, né? E por que então, sei lá, a gente vê uma série de autores hoje, na filosofia, na antropologia, fabulando, né? E o meu pós-doc foi exatamente sobre isso, pensar o que é a fabulação especulativa como uma possibilidade da etnografia hoje. Então, o que é que a gente pode fazer, né, para etnografar fabulando? Então, assim, porque tem questões que a gente não vai dar conta se a gente não fabular. Mas esse eu acho que é um mistério, porque você falou um pouco quando você começou a tua fala, assim, né, no exercício da própria tese, assim, de caramba, eu tive que misturar essas coisas todas e eu não sei nem o que a tese é, talvez seja meio esse monstro. E essa semana eu estava lendo Viver nas Ruínas, da Anna Tsing, onde ela fala no último texto, que é O Sonho do Veado, que ela mistura também uma fabulação, e tem outras fabulações no texto, onde ela fala, eu preciso misturar essas coisas todas aqui agora. Então, a própria ideia de que não é uma monografia no sentido clássico, não, a gente não está fazendo um texto acadêmico, mas a gente está na academia. Qual é esse lugar da necessidade da gente especular e da gente fabular, mesmo na escrita e no pensamento, para dar conta dessas questões? É uma excelente pergunta, porque eu acho que tem um peso, né? A ideia de um realismo e a ideia de lidar só simplesmente com o que está dado, né? A gente acaba levando, né? Se a gente olhar só para, sei lá, para a projeção de aquecimento global para 2100, se a gente for olhar só o que está acontecendo nos termos macroeconômicos, políticos, que é isso que é entendido como realidade, né?
isso que as pessoas tendem a pensar como realidade, a gente não consegue sair do lugar, entendeu? Então, mas eu não digo isso não só de uma perspectiva talvez terapêutica ou subjetiva da gente não entrar numa depressão, mas é porque realmente eu acho que, do ponto de vista até filosófico, todos esses autores sabem, né, que eles vêm de uma relação ou da filosofia da ciência, né, ou algum tipo de... Né, a Anat Singh ela trabalha com... Ela é antropóloga, mas ela trabalha com ciências naturais, né? A própria Donna Haraway tem essa formação aí mista de ciências naturais exatas. Todos eles sabem que a ideia de verdade, a noção de verdade, é simplesmente uma fabulação que deu mais certo, né? Isso não, sem nenhum demérito para a noção de verdade, né? Isso não quer dizer que, por conta disso, essas coisas não existem, não funcionam. Elas funcionam, mas é uma ficção. Sempre se trata de ficção. A gente sempre pensa, lançando, como diz o Deleuze, né? Pensar é sempre lançar mão de meios inconfessáveis, né? Pensar é sempre seguir o rastro do voo da bruxa, que eu acho maravilhosa. A gente nunca pensa só com o que é racional, né? A gente nunca cria só com, né, o 2 mais 2 é 4. A gente cria com imagens o tempo todo e com ideias, intuições. Né? O Latour adora falar a história do Newton, né? Quando ele vai falar da lei da aceleração, que quando ele, né, escrevendo lá todas as páginas para falar da lei da aceleração, a imagem na cabeça do Newton era dos anjos, porque naquela época, qual era a força que conseguiria se transportar tão rapidamente, né, de um lado a outro? Não existia imagem. Então, a imagem que o Newton usou para pensar a força de aceleração, né, foram os anjos. Aí o Latour fala, por trás de toda essa física, né, tão sólida, tão verdadeira, não tão importante, olha lá, 1000 páginas de angiologia do Newton. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Que, tanto a ciência, a filosofia, enfim, qualquer outra disciplina, ela lança mão de muitos meios inconfessáveis, digamos assim, para pensar. Então, agora o que esses autores estão propondo é que a gente realmente leve isso a sério e anuncie que está fazendo isso, né? Não tire... que a gente mostre que essa ficção, ela tem consistência, tem aderência justamente por conta dessas muitas conexões que a gente faz. Né? Ela é sólida justamente por isso. Tem uma frase da Bárbara Hassan também que eu amo. Ela tem um último livro que ela está discutindo aquelas coisas que ela faz. Ela pega o Homero, o Gorgias. Bárbara Hassan é uma filósofa francesa, é uma das que eu mais amo, assim. Ela, enfim, é impressionante como ela consegue falar de tudo. Fala de Lacan, fala de Gorgias, assim. E ela estudou muito tempo os sofistas, né? Ela é uma especialista de... Enfim, não dá nem para dizer em que ela é especialista, né? Perfeito. Mas, enfim. E o último livro dela, ela fala um pouco sobre essa questão da pós-verdade. E ela tem umas frases muito assim, enigmáticas, mas cada vez que eu leio, elas vão me fazendo mais sentido. Basicamente, o que ela quer dizer é que se a gente quer se curar desse desespero de fake news, se curar, né? Mas se a gente quer pelo menos se proteger desse desespero, dessa confusão toda, a gente tem que justamente aprender a amar a ficção. Porque, em alguma medida, a tese dela é de que esse desespero por verdade, por certeza absoluta, é o que nos empurra para as teorias da conspiração, de certa forma. Então, a gente precisa aprender a amar a ficção, entender que as coisas são bem construídas, olhar para a ciência e falar, olha que legal, né? A mudança climática ela é real, mas olha quantas mediações tem nesse discurso para que ela possa funcionar. Porque o negacionista olha para ele e fala, não, olha só, os cientistas combinam dados, isso aí não é real. Porque a gente tem uma ideia de ciência imediata, né? Uma ciência sem mediação, uma ciência que simplesmente cai na Terra. Então, tudo isso para dizer que eu acho que a ficção não só tem o poder, então, de nos curar, de nos manter sãos, né, diante desse realismo, quando a realidade é horrorosa, né, quando a realidade é muito decepcionante, então, esse efeito terapêutico, mas também ela é um meio, realmente, de cavar nessa realidade saídas. Porque essa realidade é feita de ficções. A diferença é que essas ficções, por alguma razão, as pessoas estão acreditando mais nelas do que em outras. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu lembrei das ficções persuasivas da Meryl Strater, né? Ela fala isso, assim, as ficções persuasivas da antropologia, que é bem isso que você comentou aí no meio, assim, né? E tem um livro muito legal de um antropólogo que é um americano que ele chama Stuart McLean, e o livro é Fictionalizing Anthropology. Onde ele vai passando assim na história da antropologia esses procedimentos todos de ficcionalização que foram ocultados, né? Ele vai trazendo à tona, olha aqui, né? Exato, é isso. Então, no fim das contas, não é... o perigo, como eu falei antes da gente começar a conversa, né, de que a gente realmente tem que entender um equilíbrio, não ir de um canto para o outro. Então, não quer dizer, então, que o discurso científico, né, ou que as mudanças climáticas são uma ficção para a gente dizer isso não existe, como os negacionistas fazem, né? É para a gente olhar para essa ficção
com cuidado e com atenção a essas mediações que tornam todo qualquer pensamento conhecimento possível. Os dados não existem, não dizem nada em si. Eles só existem conectados em outras histórias, em outras coisas, em outras ideias. A ideia mesmo de antropoceno, ela surgiu, ela tem um antecedente que veio um século antes. E aí você vai entendendo por que antropo, por que essa escolha, por que não outra. Enfim, tudo isso faz parte, né, do conhecimento que a gente tem, né, e da maneira que a gente pensa. Então, por que a gente não admite isso? Né? E, como diz a dona Haro, né, importam as histórias que contam histórias, importam, né, as escolhas, os conhecimentos que fazem conhecimentos e tal. Porque importa mesmo também o tipo de história que a gente vai contar. A história de um antropos agindo sozinho na Terra, né, um grande antropos, ora arrependido por sua híbris, né, por ter sido audacioso demais, ora orgulhoso de que resolve todos os problemas e que a tecnologia dele vai resolver. Que papo horrível, né? Vamos então pensar outras histórias que tirem o antropos desse lugar, né? Seja para exaltá-lo, seja para, né, enfim, recriminá-lo, mas que ele continua no centro. E vamos então pensar com que outros seres a gente vai se aliar, que outras histórias a gente vai usar para pensar junto. Né? Me parece uma proposição excelente, assim, para escapar das alternativas infernais, né? Inclusive, como diz a Isabelle Stangers, né? Porque se a gente vai seguindo só as histórias que são consideradas as razoáveis, né? Vai chegar num momento então vai ser, olha, então não tem mais comida para todo mundo, como é que a gente vai dizer quem vai comer, quem vai viver, quem vai morrer? Né? Se a gente for deixar o mercado decidir, vai deixar, né, os cientistas, né, dizerem quem é que, né, decidirem o nosso futuro, se vai ter geoengenharia, se não vai. Então é melhor que a gente seja capaz de contar outras histórias para, né, enfim, contrapor essas que já ameaçam, né, enfim, anunciam como as histórias as únicas possíveis, né? Você faz um jogo também ali com o resistir e o reexistir com X, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse jogo, assim. Pois é, na verdade, essa ideia de resistir, eu descobri por um texto meio até despretensioso do Viveiro de Castro, em que ele falava sobre isso, mas eu descobri que várias pessoas da decolonialidade ou até da pós-colonialidade também usam, né, resistir, ainda que eu acho que ninguém tenha trabalhado isso muito fortemente como conceito. As pessoas usam isso só mais como um jogo de palavras, né, enfim, né, para esses povos que estão, pelo menos no Brasil, há 500 anos, né, pelo menos no Brasil aqui, estou falando especificamente dos ameríndios aqui. Então, há 500 anos lutando, né, contra processos de fim do mundo. Então, realmente, resistir para esses povos é reinventar a existência o tempo todo. Então, a ideia do conceito de resistência que eu tentei trabalhar na tese, que eu também não sei se eu consegui desenvolver muito bem, mas é justamente pensar resistir não só como uma reação. A resistência não é só uma reação a ameaças, né, de aniquilação, de tomada do poder. Resistir é também um ato de criação. Né? Sem querer citei o Deleuze, né? Que ele fala um pouco disso exatamente. Resistir é criar, porque não se trata simplesmente se você simplesmente está reagindo, você ainda está preso nessa mesma relação. Mas a ideia de resistir, que eu acho que esses terranos trazem para a gente, é de criar uma outra via de saída. Né? Eles estão resistindo, assimilando questões, né? Então, no caso dos indígenas, a colonização está aí, a gente, né, não está falando de purismo, de uma pureza ancestral, de os indígenas, né, só considera como indígenas aqueles que, enfim, nunca tiveram contato, não se trata disso. Eles vão ressignificando a destruição, o contato, né, de maneiras muito próprias e muito inventivas, né, e muito boas, quer dizer, né, muito no sentido de diversas, né, muito criativas. Então, a ideia da resistência era um pouco por aí, de pensar que estamos o tempo todo, né, existem muitos fins dentro do fim do mundo. Né? O mundo guarda sempre novas surpresas. Né? E, enfim, até que me provem o contrário, né, eu acho que a gente vai sempre conseguir um pouquinho adiar o fim do mundo, como diz o Krenak, justamente porque a gente é capaz né, a gente, pelo menos eu acho, confio que a gente é capaz de contar novas histórias. Isso é curioso, né? O Krenak fala disso. Enquanto a gente puder contar novas histórias, olha o poder da ficção, né? Enquanto a gente puder contar novas histórias, a gente está adiando um pouquinho o fim do mundo. Porque justamente a gente não está... A gente está mobilizando... Né, filosoficamente é uma coisa, para mim, faz todo sentido, né? A gente está
mudando a realidade, né? Os caminhos, se a gente consegue realmente olhar para a Terra e pensá-la como um agente, quando você lê, por exemplo, Diante de Gaia, né, o capítulo 3, lá em que Latour tem uma descrição lindíssima sobre Gaia, de como é que Gaia é, o que ela é, o que ela não é, né? Então, o parentesco dela com as deusas, enfim. Era uma coisa maravilhosa. Você nunca mais olha para a Terra como se fosse uma mera coisa que a ONU vai gerir, sabe? Isso muda realmente, produz outros laços de afeto, né, e de cuidado, de atenção. Então, resistência, eu acho que passa por aí também, né? A ideia de resistir, de que a gente seja capaz, a cada história que a gente conta, a cada outra experiência, né, com a própria Terra, com esses outros seres e tal, que a gente vá acrescentando novas possibilidades de existência e de relação, né, por meio desses encontros. Uhum. Uhum. Oi, posso fazer uma pergunta? Eu ia falar isso, por favor. Eu queria falar. Então, eu estava pensando aqui, né? A Aline trouxe justamente essa questão, até da gente não cair, né? Não lembro qual foi dos textos que a gente leu agora, mas que justamente falava sobre esse perigo da paralisia, né? Quando tu entra nessa acho que é depressão mesmo, assim, né? De a coisa tá tão mal, que não há nada a se fazer a não ser assistir o desastre acontecer, né? E aí também no texto da semana passada, né, da Mumbuca, ela falou sobre os tipos de alianças, né? Também aí ela deixa muito claro ali o que para ela são as alianças não possíveis, então de toda essa imagem do extrativismo, e aí provoca então que alianças que nós estamos fazendo, né? Que nós, enfim, leitores, né? Ela faz essa pergunta para o leitor. E aí teve um dos textos lá que eu li também, que a Zoe mandou, que tu fala sobre essa questão das negociações possíveis desses modos de existência, né? Então, eu queria, enfim, te ouvir um pouco mais sobre essa questão, né? Que tu falou, tu usa a palavra negociação, a Ana lá fala da questão das alianças, né? E também um pouco mais sobre, não como identificar, mas daqui a pouco possíveis formas de ver quais são, né, essas negociações e alianças possíveis para, de fato, enfim, criar esses novos modos de existência, né, sem cair naquelas questões realmente que às vezes a gente acaba, as empresas são super ruins, né, que às vezes até caem em alguns moralismos, assim, que, claro, são também, né, obviamente, mas como a gente sai desse discurso, às vezes, que não nos leva para esse diálogo, né, que eu ouvi um pouco sobre isso. Acho que essa é a pergunta de ouro, né? Porque como é que com quem que a gente pode se aliançar, né? Em que situações, sabendo justamente como você falou, né? Que só palavras de ordem não vão adiantar, então não adianta só gritar, enfim, morte ao capitalismo, né? Adoraria, mas não é simples assim. Inclusive, tomar cuidado quando um sistema tão grande desse, né, cai, né? Começa a ruir. Acho que muitas coisas vão pelo caminho junto, né? Então, enfim, tem toda essa um cuidado de pensar os inimigos e os amigos de forma muito situada, né? Assim, é claro que a gente não precisa, né, generalizar. A gente pode falar do Bolsonaro, do Trump, como, né, enfim, não tem nenhum interesse de achar que aquilo ali pode haver algum tipo de aliança, mas há realmente atores cuja possibilidade é um pouco mais incerta, né? Então, eu acho que mais do que talvez não vá saber te dar uma resposta, assim, acho que as respostas estão vindo justamente de quem está justamente lutando na terra, na linha de frente, que está ali, tendo que, na prática, né, ir vendo. Eu lembro de um amigo falando que, assim que o governo Bolsonaro assumiu, que estava havendo toda uma mobilização no ambientalismo de fazer alianças com o alto clero do agronegócio, porque o pessoal do baixo clero do agronegócio era muito mais destrutivo. Então, naquele momento, a aliança provisória teve que ser com os inimigos de outrora, né? Então, assim, é horrível, né? Imagina essas pessoas para dormirem à noite, como é que elas ficaram, mas não sei, eu acho que é uma coisa de... as alianças na barriga do monstro, né? Como diz a dona Haraway, vão ser feitas, vão ser encontradas, mas assim, a cada vez que a gente vai saber. E não é assim, abstratamente, à distância, né? Que a gente vai conseguir decidir. É curioso, né? Porque como eu trabalhei em empresa de petróleo, trabalhei na Petrobras, né? Enfim,
E realmente, para mim, se tornou insuportável. Mas na época as pessoas diziam, não, mas você tem que estar aqui, porque aqui você pode fazer alguma coisa aqui de dentro. E realmente eu tenho amigos lá, hoje, que se preocupam e que estão tentando mudar as coisas, sabe? Que realmente, para mim, foi insuportável. Aí, né, a hipocrisia, não é? Será que eles sabem mesmo? Aí a história é um pouco mais complexa, mas... não sei, realmente, então, eu estou falando isso, mas não sei se eu consigo responder essa pergunta, porque acho que realmente é uma questão mais... a cada caso, né, que a gente vai... é óbvio que a gente tem que sempre ficar muito atenta, né? Porque esses agentes, né, mais poderosos, digamos assim, né? Que a quem a Isabelle Stanguer chama os nossos responsáveis, eles que dizem que são nossos responsáveis, né? Os governos, né? Os governantes, os empresários, os cientistas também, né? Costumo dizer. Eles têm meios muito sedutores, eles usam discursos muito também que colocam a gente em lugares sem saída. Então, a gente tem que ficar atenta para não cair nesse canto da sereia, né? Porque, às vezes, há muito mais outras possibilidades do que essas que são anunciadas. Mas, ao mesmo tempo, né, vai ter momentos que a gente pode, sei lá, se aproveitar de uma certa capilaridade que uma empresa tem para, enfim, conseguir fazer alguma coisa, ou a grana mesmo que eles têm para fazer outra. Enfim, eu acho que realmente é muito complexo, né? Não tem, é isso. Também, se o antropoceno acabou com a facilidade, ele acabou também com o purismo, né? Eu acho. Se a gente é purista demais, a gente também não faz nada, assim, né? A gente vai só ficar sonhando com o mundo, né? Enquanto o mundo está se desfazendo, a gente vai ficar sonhando com a necessidade, enfim. Eu estou vendo uma coisa no chat aqui acho que Sinai, levantei a mão, não sei, Paula. É que tem uma coisinha aqui de levantar a mão quando a gente quer fazer uma pergunta, eu sou muito interromper ruim. quando a pessoa está falando. Tem uma mãozinha aqui do lado, enfim, que você pode fazer assim, levantar a mão. Eu não vi, não, engraçado, mas assim, eu devo estar com uma Mas mãozinha ela ficava aqui lá embaixo no alto antes, da né? minha Eu procurei tela. ela e não achei depois também. Fica no reações. Enfim, vou abaixar a mão aqui, né? Porque agora que eu já estou falando, mas... já abaixei a mão. Aline, eu vi aquela entrevista que o Latour fez com você e com a Tatiana Roque no ano passado, e ele, no final, falou uma coisa justamente que eu acho que endereça um pouco essas inquietações, né? Que é sempre essa pergunta, assim, esse dilema, o que a gente faz com isso? Porque a tomada de consciência pode ser uma coisa assim, um inferno. Como é que você faz para dormir, né? Depois que você percebe, se dá conta e sabe que nem se dá conta da totalidade de tudo, o que você faz, então, a partir daí? Que ação é possível? E ele falou uma coisa que me impactou muito, que foi justamente assim, sobre essa questão de se entender como contradição. Assim, a contradição está dada, a contradição existe, e essa contradição, a partir do momento que você percebe que não existe como você não viver mais em contradição com o mundo da maneira como ele existe hoje, isso pode ser um início de caminho. Assim, se eu bem me lembro, ele falou assim, eu também não sei o caminho, estou aqui tentando, né, desenrolar esse rolê aí para ver... para a gente tentar entender junto. E o Krenak também tem uma entrevista que eu gosto muito dele, que eu sempre cito, que ele fala isso também, que ele estava falando lá com um conhecido dele, preocupado com o filho tomando banho, pensando que, ao mesmo tempo, grandes fábricas de refrigerantes estão gastando milhões de litros de água para produzir uma bebida açucarada que só faz mal para todo mundo, e tem liberação, e está lá acabando com as nascentes para produzir garrafas de plástico cheias de refrigerante. Não vou ser eu que vou fazer propaganda aqui, né? Mas, enfim... então, assim, realmente, são pequenos. A gente fica nessa, né? Eu acho que tudo isso para chegar numa coisa que eu acho que tem, assim, uma das partes muito perversas disso é a culpabilização do indivíduo por esse fim do mundo. Então, você fala assim, cara, se eu tomar um banho de 15 minutos hoje, ferrou, estou acabando com o mundo. Enquanto isso, está ali a fábrica de refrigerante com todas as concessões e liberações de impostos e tudo. E você falando assim, pô, vou andar de avião, a minha pegada de carbono vai não sei o quê. Então, assim, se entender nesse mundo e agir a partir daí é um grande dilema, porque isso pode levar a uma paralisação total também, uma paralisia, né? Você fala assim, pô, estou imobilizado, não sei para onde ir, não posso mais tomar refrigerante, não posso viajar de avião, mas também, se eu fizer isso tudo, também não resolve.
Então, enfim, não sei se é exatamente uma pergunta, mas eu achei essas inquietações e essas coisas que eles trouxeram mais dados também para a gente poder tentar aí, sei lá, fazer o quê? Assim, é porque fica, sei lá, que é muito inquietante. Não, total, total. Eu acho que essas inquietações são parte do problema, justamente, né? Que é isso. Tudo parece pequeno demais também que a gente faz, né? Então é isso. Eu posso separar o lixo, eu posso parar de comer carne, eu posso tomar banho de 5 minutos, mas tudo assim parece pequeno justamente porque tem essa empresa, né, produzindo bebida aí e desapropriando, né, enfim, tirando o acesso das pessoas à água potável nos lugares onde eles operam, que isso acontece também, né? Tem todas essas crueldades por cima. E, ao mesmo tempo, é isso. Eu vou dizer para alguém, não, pode comer carne normal que não faz diferença, o problema é só a friboi? Não, né? Então, assim, tudo... É óbvio que tudo... A gente está numa situação tão horrível, tão preocupante, desculpa até falar assim, mas que toda e qualquer contribuição vai ser bem-vinda. Só que a gente sabe que, no fim das contas, né, existem atores mais responsáveis do que outros. Isso é uma coisa até importante, né? É uma coisa que vem até do Deleuze, né? Ele fala, né? Isso que acontecia depois, inclusive depois do Holocausto, dizer, nós, no fundo, somos todos culpados. Não somos todos culpados. Não vem com essa canalice de dizer que eu sou culpada como o Bolsonaro é. Por mais que, né, ninguém tenha a saída, ninguém esteja fora do problema, estamos todos implicados, mas não somos todos responsáveis, né, da mesma forma. Mas eu acho que é isso. Essa desconexão e essa contradição, a gente fica tentando escapar delas, porque é muito desconfortante, mas no fim das contas, a gente vai ter que stay with the trouble. Entendeu? Vai ter que ficar com esse problema de que nós queremos, sim, né, um mundo, né, um mundo que continue, né, um mundo que seja habitável ainda, mas a gente gosta de ter ar-condicionado, a gente gosta de... Tem que tentar entender como é que a gente lida com isso. E aí a proposta, por exemplo, que o Latour faz, que eu não sei se eu entendo ela perfeitamente, mas eu entendo que não é a crítica que as pessoas fazem. Não sei se vocês leram o artigo que ele publicou naquela AOC, dos gestos de barreira, que, enfim... A gente não leu aqui no grupo. Algumas pessoas acabaram que leram num outro grupo que a gente teve no primeiro semestre, mas aqui agora não. Mas que está publicado na N-1, né? Naquela coleção textos. E saiu também no Onde Aterrar, a gente colocou lá no Onde Aterrar também. Que ele é pequenininho. E é uma coisa interessante, que o Latour faz, que é a maneira dele pensar, né? O Latour é eu acho ele, com todos os problemas que ele tem, ele é um pensador, para mim, muito arrojado, digamos, porque é quase um Nietzsche, assim, da nossa época, sabe? O meu tá falhando? Falhou, agora voltou. Voltou? Mas você falou uma frase, o Latour é desses pensadores, e ficou mudo para mim. Tá, eu vou repetir então. Que eu acho que o Latour tem uma série de problemas, né? Assim, mas ele é um pensador muito arrojado, porque eu acho que ele é um cara que ele pensa entre essas contradições. O Latour não quer se livrar do problema, entendeu? Ele tá ali. Ele sabe que ele é burguês, que ele é, né, família de criador de vinícola, ele sabe de onde ele tá, que ele quer aterrar na Europa e tal, e ainda assim é isso, ele pensa, né? Ele vai adiante. E a proposta dele nesse texto é um pouco essa, assim, em vez de a gente só ficar dizendo, que saco, é tudo muito grande, por que a gente não começa a atentar para os processos, né? Olhar, né, o que... então eu acho que as pessoas não deveriam mais voar com tanta frequência. Isso é uma coisa que eu acho que a gente poderia tentar fazer. Vamos entender qual o impacto que isso teria. O que é necessário para que essa indústria funcione? Quantos funcionários iam precisar encontrar emprego em outro lugar? Enfim, a proposta do Latour, então, não é escapar das controvérsias, é que a gente mergulhe nas controvérsias, mergulhe nos processos e entenda como é que as coisas são feitas. Só entendendo como as coisas são feitas e se apropriando é que a gente pode tentar pensar como é que as coisas podem ser feitas diferentemente. Então, tem um texto dele que vai sair recentemente, que eu traduzi, é um texto até antigo, mas ele fala exatamente sobre isso. Essa desconexão que a gente sente, né? Tudo é grande demais, as ações são pequenas demais, tem a ver com essa desconexão de natureza e cultura, né? Enfim, a natureza é grande demais, nós pequenos sujeitos, e agora nós viramos grandes demais, e a natureza é algo que precisa ser cuidado, essa inversão de escalas. Ele fala, a gente só vai resolver essa desconexão se a gente olhar para o problema e tentar desmembrando ele em partes pequenas. A gente vai ter que, então, tentar entender, né? Enfim, o que a gente pode oferecer em lugar, sei lá, dessa empresa, né, que produz bebida açucarada, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, da minha parte da minha lista pode tirar, né? Pode tirar. Mas, sei lá, talvez outros produtos
eu tenha mais dificuldade de tirar. Então, a proposta dele não é nem fazer um exercício individual de você só pensar, isso eu acho que tem que sair, isso eu acho que tem que ficar. Mas a gente faz uma conversa coletiva, aí ele criou um consórcio onde aterrar, lá na França, para fazer essa conversa, que as pessoas poderiam pensar juntas, olha, então a gente talvez não possa acabar de vez com aviação, enfim, com viagens de turismo, mas a gente pode fazer tal coisa aqui, o que a gente pode pensar nessa linha? É uma proposta que eu acho interessante, ainda que eu não saiba exatamente quanto tempo ela levaria e a viabilidade, né, de fazer isso em uma escala maior, em grupos e tal, mas pelo menos como experimento de pensamento, eu acho que é a melhor proposta, assim, né, de que a gente enfrente essa contradição, não queira se afastar delas, né, dela. A gente olhe para ela e fala, tá, entendo, vamos ver, inclusive por isso, porque a gente fica com culpa diante dessas contradições, muitas vezes, e a gente não quer olhar. Não, então... Não, eu sou horrível, que droga, eu tinha que parar de comer carne. Não, olha para a indústria da carne, olha como é que ela se sustenta e tal, que aí as coisas vão mudando quando você começa a se interessar, né? Enfim. Gente, não deu uma resposta, é impressionante, só estou falando sem conseguir responder a pergunta. É difícil, né? Vocês estão fazendo pergunta cascuda, né? Não sei se alguém mais quer falar. Oi. Oi. Oi, pessoal. Posso fazer uma perguntinha? Eu assisti algumas aulas com você lá no curso de Imagens da Crise, Imagens da Crítica. Ai, que legal! E estou trabalhando também com a sua tese na minha dissertação de mestrado. Eu queria saber se eu terminei de ler agora há pouco o Onde Aterrar, e aí eu fiquei, assim, acho super interessante nessa proposição de reorientar essa bússola ética, né, assim, em direção ao terrestre, pensar de um modo mais materialista, né, assim, recusar essa ideologia da natureza, mas eu fiquei um pouco incomodada com como ele aborda também esquerda-direita, né, essas oposições. Eu acho que ele, obviamente que são simplificações, ele mesmo diz, né, que são simplificações, mas eu vejo, né, essa convergência, movimento ecológico, movimento social, né, obviamente que ela tende muito mais à esquerda, né, em vários sentidos, assim. Aí eu queria só assim, saber um pouco de como você olhou para isso, e eu sei, né, ele também pensa muito desse jeito visual, né, sempre trabalhando com esses esquemas e tal, e é super interessante, mas ao mesmo tempo acho que cria quase que essa falsas oposições, né, assim, que também são problemáticas, né. Aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu concordo totalmente. É muito curioso, porque se você vai acompanhando a trajetória do Latour, tem muitíssimo pouco tempo que ele começou a falar realmente em capitalismo, em sistema de produção, ele sempre se recusou completamente, né? Por isso que, não sem razão, as pessoas falam que é um autor meio de centro-direita, né? E muita gente torce o nariz para ele por conta disso. O Latour nunca se identificou, por exemplo, como a Stangers ou como a própria Donna Haraway, como de esquerda, né? Eu tenho dois palpites para isso. Primeiro, porque realmente ele não é conservador. Sim, né? Isso as pessoas são. E segundo, porque eu acho que ele tem uma certa birra com uma maneira que eu acho que ele julga como pobre, com que a esquerda sempre, não sempre, mas em muitas, a esquerda, pelo menos que ele conhece, né? Enfim, a esquerda, sei lá, talvez uma esquerda pós-68, enfim, se posicionava muito cheia de palavras de ordem, muito cheia de, né, ele chama de conceitos caixa preta. Então, sei lá, ele fala, eu não sou necessariamente contra você me falar acabe o capitalismo, mas me fala o que você entende como capitalismo. O que é o capitalismo? Como é que o capitalismo se sustenta? Qual é a rede, justamente, né? A ideia da teoria Arthur-Rede dele. Qual é a rede, né, em que você vai colmatando os nós que fazem o capitalismo existir? Então, é menos, nesse caso, é menos uma recusa, digamos, ideológica, e mais uma recusa procedimental, eu acho, à esquerda, né? Enfim, a recusa. Mais recentemente, ele se encontrou com o pensamento do Pierre Charbonnier. Quer dizer, apesar dele ter vários amigos de esquerda, Donna Haraway, Viveiro de Castro, Débora Danovski, o Patrice Maniglier, que foi até o meu supervisor quando eu fiz o sanduíche lá na França, que a Zoe falou, né, esse conceito da equivocação da Terra. Enfim, ele é cercado de gente de esquerda. Mas foi o Pierre Charbonnier, nesse último livro dele sobre abundância e liberdade, que deu um clique no Latour. Ele até fala isso no livro, no Onde Aterrar, né? Porque procedimentalmente ajudou o Latour a pensar um pouco como é que a esquerda poderia se reinventar diante das questões ecológicas. Então, acho que ele não é... Eu acho ele um pouco conservador mesmo, porque ele é rico, ele não precisa se preocupar, sei lá, uma questão de classe, talvez, mas não é uma recusa peremptória, entendeu? Eu acho que se ele se
for percebendo algum pensamento interessante na esquerda, no sentido de não só gritar palavras de ordem, né, e ficar dizendo o que deve e o que não deve ser, mas de mostrar como é que esses caminhos estão sendo produzidos, aí eu acho que ele realmente tende a lidar um pouco melhor. Né? Então, e é curioso, porque ele fala essa coisa do nem esquerda nem direita, mas o livro todo, né, a base toda do livro é essa ideia de movimento geossocial, né, de sair de sistema de produção para sistema de geração, sistema de engendramento, né, está todo numa base aí, né, conversando com uma tradição marxista mesmo, né, do pensamento, mas tentando apontar para esse outro lugar. Então, realmente, eu acho que a simplificação de esquerda-direita que ele faz ainda é resquício desse... ou um conservadorismo, ou realmente alguma treta aí do passado com a esquerda que a gente, enfim, que eu nunca mapeei muito bem, mas eu não acho que ele é um cara que se recusa, não, sabe? Assim, eu acho que ele está cada vez mais aberto. Ainda que isso, ele seja acusado por muita coisa, né? O final do livro eu acho bem ruim, assim, que ele fala de que é aterrar na Europa, porque, né, o crime não é o ativo da Europa, sei lá, esqueci agora, até esqueci, eu até critiquei isso no pós-fase. Eu acho bem ruim, assim, e a galera daqui, né, fica, como é que Latour ainda fala em Europa, não sei o quê, mas sei lá, eu tendo a achar, eu prefiro lidar entendendo com quem eu estou lidando, sabe? Prefiro pensar o Latour, vendo os limites dele, do que realmente esperar um pensador que vai me trazer tudo pronto, né? Enfim, que vai ser perfeito, vai ser descolonizado, desconstruído, tudo ao mesmo tempo. Então, enfim. Não sei se ajudou a responder. Fiquei pensando também como que essa... Não, super. Como é que você vê essa relação entre o conceito de cosmopolítica e esse conceito do terrestre, assim, que ele faz. Daí fiquei também pensando no da ontologia política, né, que o Blazer e a Della Cadena trazem, assim, são todos, na verdade, assim, né, novas cartografias, né? É demais. Você já leu o texto da Stangers nesse livro? Nesse do Mário Blas? É simplesmente perfeito, assim, é fenomenal. Em que ela faz uma discussão... pois é, ela faz uma discussão do quanto o próprio conceito dela de cosmopolítica é insuficiente para pensar tudo. Né? Então, assim, ela fala, eu propus o meu conceito de cosmopolítica e não enquanto antropóloga desconstruída, ela diz, mas enquanto filósofa europeia situada aqui onde eu estou. Então, tem que entender os limites da cosmopolítica para pensar justamente... A ontologia política é esse passo adiante da cosmopolítica, que ela diz, né? Que é essa ideia, então, de pensar uma outra... É um negócio muito mais espinhoso, que é uma coisa que eu tentei também trabalhar na tese e não fui a contento, que eu quero desenvolver agora no pós-doc, mas que é isso. Uma coisa é você falar da cosmopolítica, da composição de mundos, como ela vai dizer, né, no modo do parlamento das coisas, né? No modo em que você pode admitir que esses seres não existem para você, mas existem para os outros. Né? Mas é isso. Esses seres vão continuar sendo para nós, ela fala, uma questão, quando eles são seres para outros povos. Né? Então, para a gente, ele vai continuar sendo sempre uma questão, no máximo, por mais boa vontade que a gente tenha, por mais desconstruído que a gente tenha. Né? A gente que eu estou chamando aqui, os modernos, né? Os herdeiros da modernidade, quem não vive cercado, sei lá, do Shapiro, das epidemias Shawa, enfim. Né? Então, tem esse limite muito complicado, né, que a cosmopolítica não dá conta. A cosmopolítica vai até esse momento de admitir que a arena da existência é povoada de seres que a gente não entende. Mas a ontologia política dá esse outro passo, que é justamente... Não dá para superar essa contradição. Né? Não dá para superar. Talvez, né, não dá... O que a cosmopolítica faz é só admiti-los, mas não resolve muito bem essa coexistência. Né? E eu acho que o Latour não está muito preocupado com isso. Essa é uma questão que é muito cara para Stangers. O terrestre do Latour é um pouco mais, sei lá, é muito mais solar, me parece, sabe? É uma coisa de... sei lá, o Latour fica muito entusiasmado. Ele parece até uma criança, assim, quando ele descreve as coisas. Olha que legal a Terra! Olha que legal o James Lovelock, ele vai e toca a corvalinha de condão na atmosfera, a atmosfera começa a se mexer, enfim... Ele tem uma postura muito mais, digamos, integradora, porque ele não está muito, não sei, ele não está com os mesmos problemas que a Stangers está, né, o que a galera da ontologia política está ali tendo, que é justamente como é que vai ser essa inclusão. O Latour quer que se inclua, mas ele não entra muito, eu acho, no mérito, né, das tretas, das fricções dentro
dessa inclusão. Então, acho que é por isso sempre bom pensar o Latour e a Stangers, assim, como guias, assim, outros, claro, muitos outros, né? Mas eu acho que, em termos de conceito, assim, de pensamento, né? Esses conceitos de terrestre e de cosmopolítica e tal, eu gosto de pensar os dois juntos, né? O Latour como o cara que me empurra para falar, caraca, que maneiro, tem muita coisa aí, a Stangers fazendo, tá, é maneiro, mas calma aí, vem aqui. Vai devagar aí. Porque estamos O terrestre situados... parece mais uma qualificação assim, né, para sair dessa natureza genérica do que mesmo uma proposição, né, filosófica ou ontológica. Você falou o quê? Que ele parece mais o quê? O início cortou. O que eu falei? Uma qualificação da natureza. Como, o terrestre. Né, uma especificação. O terrestre. Né? Na qualificação? Eu acho que não, realmente, acho que se fosse uma categoria ontológica seria muito fraca, né? Porque ela está muito aberta, né? Assim, mas eu acho que tem esse movimento de pensar um outro tipo de comunalidade que não fosse simplesmente restrita aos humanos, né? Só que é isso, é a questão que, cara, esse texto também é maravilhoso, assim, ele vive aqui, não sei por que ele não está aqui. Do A World of Many Worlds? Isso é maravilhoso. É o livro, alguém estava perguntando no chat, né? Eu posso pegar o nome do... É que ele estava aqui, eu devo estar usando ele de apoio. Eu estou usando ele de apoio para o computador, peraí. Tá aqui. O nome do texto é da Stangers, Ontological Politics. Cadê? Ele fica aqui porque todo dia eu leio ele de novo, que The Challenge of Ontological Politics, né? O desafio da política ontológica. Que é um texto maravilhoso, em que ela vai falando isso, legal. E é uma coisa interessante que tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Sobre a questão da ficção. Ela fala, eu poderia falar, então, aqui, que a gente está trazendo a zona, como é que ele fala? A zona de discernibilidade, né? Eu poderia falar isso tudo aqui de pensar, então, uma composição de mundos, mas, de novo, eu estou me escondendo atrás da filosofia para me proteger. A gente pode enfrentar esse problema sem estar se protegendo atrás de conceito, atrás de metáforas, né? Ela vai falar, a gente pode falar em magia? O que acontece quando a gente traz a magia para dentro da cena do Ocidente? Magia? Ela não quer falar só de agenciamento, né? Ela quer falar palavras que a gente olha e fala, não, isso não dá, que daqui eu não vou passar, né? Uhum. Então é uma outra, não sei, eu acho que a Stangers está também preocupada com isso, está dando uma outra volta no parafuso aí, que o Latour não está muito, o Latour está querendo, o Latour é o agitador das massas, entendeu? Vem, galera, vem, né? Uhum. E a Stangers faz, vem, mas vem, colha, vem aqui, vem devagar. Me parece. Mas assim, eu estou falando essas coisas, está tudo meio desencontrado, ainda não tem uma... É ótimo você perguntar, que eu estou pensando aqui junto com você, eu não tenho uma opinião muito formada sobre a relação entre essas coisas, não. Eu só estou com essas impressões, sabe? Tinha pensado, você falando agora, eu fiquei pensando assim, né? A gente leu muito lá no laboratório de pesquisa, aí na ESG, não aqui no grupo, mas a gente leu também o Reativar o Animismo da Stangers, né? É maravilhoso, né? E tem uma aluna minha de doutorado, a Ilana, ela não está aqui agora, mas ela está trabalhando, ela está fazendo uma tese a partir da parceria dela com pessoas de terreiro, onde ela está fazendo filmes de animação. Ela é de terreiro, mas ela está com esse trabalho de há um tempo, de fazer filme de animação. Então, ela está pensando todo o que é o corpo dela como designer ali naquela situação, mas também nesses ambientes onde o que está em jogo é o para lá do que, né, do que a gente pode ver, do que a gente pode dizer, inclusive. E aí a gente escreveu um artigo junto que a gente ficou pensando, a partir do Latour, quando ele tem aquele texto do Prometeus Cauteloso, que é super famoso entre os designers, que ele vai falar, então, que os designers poderiam se recolocar com cuidado, né? E esse cuidado tem a ver com todas as questões que ele discute o tempo todo. Então, era uma fala numa conferência para historiadores de design, onde ele fala, então, para os designers, mas ele propõe, então, vocês podem continuar roubando fogo, mas faz com cuidado. E aí a gente ficou pensando na Medeia também das Stangers, e aí pensando assim, em vez de falar de um Prometeus cauteloso, dava para falar numa Medeia alegre, com as Stangers, né? Então, assim, a gente podia fazer esse par, né? Botar para conversar essa figura que ainda é do Latour, que ainda é o macho, que ainda é o Prometeus, que ainda vai fazer aquela coisa toda incrível, né? Épica de roubar, e essa Medeia alegre, né? Que
que rompe com aquele negócio todo e que vai lá para o mundo do desconhecido, mas também do político, e que mata os filhos, e por que faz, e sempre com alegria. Então, a gente ficou pensando exatamente nessas diferenças, assim, essa relação de parceria dos dois, onde a gente pode pensar junto com eles, mas tem uma diferença, né? E a gente sente isso quando a gente vai trabalhar, usar os dois para pensar também as questões de pesquisa. Tem, total. Eu adorei essa ideia. Assim, tem esse texto é um texto dela sobre a Medea ou essa imagem foi vocês que pensaram? Não, ela tem um livrinho sobre um livrinho lindo que como é que é? Lembra-te que sou Medea. Um livrinho. Que maravilhoso. Eu comprei ele num sebo, um livrinho fininho, mas não sei de onde. Lembra-te que sou Medea. Eu acho que esse é o livro. Que ótimo, vou procurar. Porque ela releu o mito da Medea. Esse é um livro dela lindo, né? E no Tempo das Catástrofes ela fala da ideia de política com alegria, né? Uhum. Então a gente ficou pensando na gay Medea, na Medea Alegre, a gente não escreveu muito sobre isso. A gente jogou achei ali. Ótima essa ideia. Então, de repente, dá para levar isso para pensar um pouquinho, porque eu acho que essa diferença aí que você está apontando, né, a partir da pergunta da Ana Luísa, esse lugar onde o Latour está e onde ela está, e o que dá para, né, pensando com eles, também a gente pensar, eu acho que não é pouca coisa. Né? Sim, não, é importantíssimo. Eu acho que é isso. Eles não concordam em tudo, eles pensam junto, um alimenta o pensamento do outro, mas realmente não é a mesma coisa, né? Então, a própria ideia de Gaia, quando você pensa, a Gaia do Latour não é a mesma Gaia da Stangers, de forma alguma. Né? A Gaia do Latour, eu até falo um pouco disso na tese também, ela tem, é como se, justamente, né, o Latour, o foco dele é como se fosse a imanência, como se fosse como é que as coisas vão se transformando nas outras, né? Então, ele quer, quando ele fala em Gaia, todo um mundo, um micromundo, né, que se abre, de várias agências, umas influenciando as outras, não sei o quê. Ele fala de um trabalho de detetive, como se ele estivesse realmente num desenho animado, vendo as coisas serem animadas, né? As coisas ganhando espaço. Né? Então, tem toda essa ideia de uma imanência, né? O mundo é feito dessas relações, pequenas transformações que vão acontecendo, né? A existência é toda costurada por meio desses saltos de uns seres se transformando em outros. Né? E a Stangers, quando pensa Gaia, ela faz questão de dizer, Gaia, para mim, não é só uma soma de processos, ela é uma espécie de um sujeito que faz uma transcendência na nossa história. Né? Então, é claro que sim, Gaia é imanente, né? Óbvio, ela sabe, mas ela quer pensar Gaia propositalmente como um ser ao qual a gente não pode mais se dar o luxo de não prestar atenção. Né? Então, isso já muda completamente a perspectiva, né? É muito mais cautelosa, né? Muito mais, até mais mística, digamos, né? Não, e ela não faz isso para, né, dizer que não, que a ciência é uma bobagem. Não, ela faz para justamente misturar na ciência e criar um desconforto, esse misticismo, essa magia, essa coisa que a gente sempre usou a ciência para se defender, né? Sempre quis se defender disso. Então eles falam muita coisa juntos, óbvio que eles também falam de alegria, falam de pensar uma nova ciência sendo possível, tal, mas eles vão usar meios um pouco... Stangers, talvez o Latour vai usar meios muito ainda modernos, né, de certa forma. Por isso que eu até brinco que ele, às vezes, eu sinto que ele é um infiltrado dos terranos infiltrado dos modernos entre os terranos. Nunca dá para saber bem quem que ele é, sabe? Porque ele é isso, mas ele é um europeu que está ali, a Europa, parlamento das coisas, né? A república, a democracia por vir, né? Ele ainda fala em termos muito da política estatal, digamos. Né? E a Stangers não, a Stangers vai costurando outras alianças, né? Outras ficções, né? Para a história, parece. Não, aí tem uma coisa que eu acho que a Haraway ou a Tsing produzem ali, que é uma volta que quando todas elas na Tsing não, mas quando a Haraway e a Stangers evocam e conversam com a Starhawk, por exemplo, elas já dão uma outra volta que vai mesmo, né? Exatamente. E é muito legal, né? Porque o que eu acho na Stangers é maravilhoso. O Latour tem um texto dedicado a ela que ele fala, né? A filósofa do rigor e da precisão. Porque ela é realmente isso, né? A filósofa da precisão. Porque quando ela fala do ecofeminismo, da Starhawk e da deusa, ela não faz para essencializar, né? Ela não faz para dizer, então, que sim, a natureza... Ela faz para produzir uma potência, né? A partir do resgate dessas outras tradições que foram silenciadas. Mas não se trata de fazer disso né? Esse é o povo escolhido, né? Justamente, outro perigo que a gente vê rondando, né? Assim, nesses tempos tão difíceis, a gente tende a eleger os heróis, né? Um povo escolhido.
Então, a gente tem visto muita coisa assim, né, nesse sentido. Essa guerra não vai endeusar ninguém, ela está ali olhando. Vamos entender o que essas mulheres ajudam a gente a pensar, essas histórias ajudam a gente a pensar, mas sem fazer disso um novo essencialismo que vai, né, dizer de antemão quem é que pode, quem é que não pode falar, quem é que merece, quem é que não merece. É maravilhoso o jeito como ela trabalha, né, com essas... E sempre reconhecendo. Estou falando isso tudo, mas, gente, não esqueça, eu sou uma filósofa, eu sou herdeira da tradição dessas luzes que queimaram as bruxas. Eu preciso lembrar isso o tempo todo. Né? Isso, eu acho, é isso. Conhecimento situado, para mim, é isso, né? É entender que... Já aconteceu, por exemplo, em lugares falar da minha pesquisa, as pessoas dizem, você não pode fazer isso dentro da filosofia, que a filosofia é colonialista. Até a filosofia é colonialista, mas a gente vai entregar, então, a filosofia para eles e não vai fazer mais nada? Né? Então, né? São coisas que eu acho que botam a gente para pensar, né? De, então, qual a importância de fazer isso na filosofia? Tem alguma importância? É uma bobagem? Né? O que a gente se torna ao né, assumir a filosofia como paixão e como métier, né? E também assumir esse compromisso de fazer da filosofia uma outra coisa que não mais repita, né, o que a sua história fez, né? Então, sei lá, eu acho que a gente está realmente... São tempos muito interessantes, apesar de eles serem sombrios, né? Assim, são tempos muito interessantes de reflexão e de produção de formas novas de estar, né? De pensar e de estar, não sei. De novo, né? De saída é tudo muito difícil, então não dá para recusar mais. Eu acho, não dá para recusar mais nada e nem admitir nada de saída de graça. É tudo difícil. A filosofia depende. Não sei o que, depende. Talvez. Pode ser, né? Esquerda, direita? Depende. Qual esquerda? Qual direita? Sim. Tem que ser batata quente, né? Realmente. Aline, eu vou mudar um pouco, assim, só aqui o rumo, porque tem uma coisa que está, né, assim, comigo, assim, desde o do momento que eu li, assim, algumas partes da sua tese, né, assim, então, eu fico, assim, acho bom quando você começa a falar, né, assim, agora, assim, né, tipo assim, então tem algo que se amplia, né, assim, então a preocupação e a responsabilidade que a gente tem, né, assim, é muito maior, né, assim, quando a gente, então, olha para essa perspectiva, mas ao mesmo tempo, né, assim, junto com isso, né, assim, há uma ampliação dessa abertura, né, assim, então as possibilidades de preocupação são muito maiores, e se a gente vê, a gente fica, né, maluco nisso, que é enfim, né, um pessimismo não alegre, né, assim, enfim, tá tudo dominado, né, assim, então não tem nada para fazer, ou seja, não é isso, né, assim, a gente amplia, né, assim, esse escopo, né, assim, do que a gente precisa se responsabilizar e se preocupar, mas também tem, junto com isso, tem aí essa ampliação das aberturas, né, e das possibilidades de pensar o mundo, de se pensar, enfim, né, assim, então acho que essa é muito legal, né, assim, pensar essa coisa toda junto, né, assim, enfim, né, que vem junto, né, assim, tudo isso. E eu fico pensando, assim, quando você, né, traz um pouco essa crítica a essa ideia dessa biontologia, né, assim, e para pensar, então, né, junto com todos esses autores, né, assim, essa proposta dessa geontologia, fico pensando num certo corpus, né, assim, acadêmico muito presente no Brasil, onde a gente está muito ainda grudado dentro de uma certa ideia de biopolítica, né, assim, assim, com toda uma interferência, né, ainda muito extremamente importante, né, assim, de problematizar e criticar muito num viés assim, né, Foucaultiano, né, uma série de coisas e tal. Mas isso me fez pensar e colocar em questão, inclusive, né, assim, essa direção que fica ainda muito, né, assim, centrada numa ideia de biopolítica, né, assim, então muito, como é que a gente então olha para isso e amplia, né? E no desafio que isso traz, que é, por exemplo, com assim os movimentos identitários, né, assim, que a gente cada vez mais vê, né, assim, se ampliando, né? Mas em sua complexidade, porque assim parece que num determinado terreno político, né, assim, ainda para se afirmar enquanto direitos, enquanto, né, assim, uma série de questões, sei lá, pensando, né, assim, no campo das deficiências, pensando no campo, né, assim, de certas, vamos dizer assim, minorias que para se afirmar, né, enquanto existências que reivindicam certos direitos, né, assim, acabam tendo que se amarrar, né, assim, ainda numa certa ideia, enfim, identitária, que então vai um fechamento político necessário, né, assim, o que é isso, né, assim, então, assim, essa coisa das bioidentidades, ela me captura, né, assim, como um problema, né, assim, muito grande, porque
a gente coloca em questão, né, assim, ainda antes de pensar a geontologia, né, assim, a gente está lá pensando nessa coisa das identidades ainda, né, assim, como é que a gente está muito preso nisso ainda, né, mas ao mesmo tempo com esse problema de que, assim, né, todos esses grupos estão dizendo, bom, assim, a via de conseguir, né, assim, existir nesse contexto tem sido, né, através dessa briga política, né, assim, por direitos, enfim, né, de afirmar essa identidade. Então, não sei, assim, né, eu fico pensando, né, assim, um pouco, como a gente pensar, né, assim, um pouco, assim, provocado, né, assim, por essas aberturas, né, assim, nesses campos, né, assim, ou seja, assim, aparentemente ali a gente não está pensando, aparentemente, né, assim, não são as questões, aspas, ecológicas, né, assim, não é a questão, aspa, né, assim, climática, né, assim, mas é tudo isso junto, né, assim, então, embora muitas vezes não fique evidente, porque, assim, né, as pessoas sempre falar sobre esse assunto, mas não quero falar de ecologia, não quero falar de clima, não estou falando disso, estou falando de outra coisa, né? Como se essa discussão aqui ela não fosse importante para esse outro, né, assim, movimento, enquanto eu acho que tem um percurso aí, né, para se traçar, se construir, de explicitar que relações são essas, né? E que conexões, assim, enfim. Então, queria ouvir um pouco, não sei se o que você pensa assim sobre isso. Cara, seu comentário acho que foi o complemento perfeito porque eu tinha falado antes sobre essa questão ai, me fugiu a palavra agora. Tanto da questão da discussão da ficção que a gente estava tendo, né, e essa coisa das tanguers, né, recusar um essencialismo, né, recusar digamos, exaltação das mulheres em si ou das bruxas em si, como se isso fosse uma identidade, justamente. Que o ponto é esse, né? Quando o retorno, né, o resgate, o reclaim, né, a reivindicação dessas mulheres como bruxas ou como feiticeiras e tal, não é necessariamente para reencenar hoje uma identidade de feiticeira, mas é para ativar outros possíveis, não é para justamente, como você falou, fechar, né, encerrar e aprisionar, é para liberar uma coisa que não é nem o passado, né, que em nome do qual se fala, né, nem o presente, que é o que a gente acha, que é para liberar uma outra coisa. Isso é uma questão importantíssima, né, que tem a ver, que eu acho, também com essa questão da ficção. A gente entender que as identidades também são ficções e que elas têm que servir a propósitos libertadores, propósitos de contar sobre nós, né, novas roupas, novas peles, que possam contar sobre nós novas histórias, abrir outras possibilidades. Eu acho que é um jeito legal de pensar, né? Mas que a gente tem é isso, de novo, né? A pureza da natureza cultura, ou a pureza da origem. A gente ainda é muito colonizado por esses tipos de imaginário, né? Então, um certo resgate de uma ancestralidade, de uma origem. Né? Isso é muito perigoso, porque o que a galera da direita está fazendo é a mesma coisa, resgatar uma certa origem europeia, né? Onde no mundo onde não haviam imigrantes, estão querendo roubar a Europa de nós. Então, olha como é que esse pensamento... gente, eu estou falando isso aqui com muito cuidado, tá? Claro que eu não estou dizendo que é a mesma coisa que os movimentos identitários de esquerda estão fazendo, nada disso. Só estou dizendo que pode-se chegar a comportamentos muito parecidos se você entende a identidade como uma origem a qual precisa ser resgatada, né? Com essa ideia de pureza, ou essa ideia de uma exclusividade, né? Então só eu posso, enfim. Então eu arriscaria dizer que eu acho que tudo isso é muito importante e toda essa agitação social que a gente tem visto é muito importante, porque é isso, a gente está vendo grupos e pessoas que reconhecem o quanto elas foram silenciadas e estão em busca de reivindicar o seu lugar na sociedade. Isso é a coisa mais importante, enfim, que a gente tem vivendo hoje. É isso, só que a gente tem que... esses grupos têm que tomar cuidado, né? Ficar sempre atento. A gente tem que estar sempre atento para não cair na tentação de fazer disso um direito de, né, dizer quem é que pode, quem é que não pode fazer as coisas. Enfim, eu estou falando de uma forma muito genérica, tá? Não estou tendo nenhum grupo muito especificamente. E eu acho que tem uma outra coisa do que você falou, que é muito importante, né? Antes de chegar nessa segunda coisa. E por isso o poder da ficção, né? A leveza da ficção, de entender, então, a identidade como um corpo que a gente constrói para a gente, e que é um corpo que pode nos levar para outro lugar, que eu acho que também tem a ver com... Não sei se para você está fazendo sentido, na minha cabeça faz, assim. A gente não fica se desesperando por uma verdade que, enfim, a gente vai encontrar, de uma tradição que a gente resgatou. Mas não, a gente vai olhar para essa tradição e fazer dela um novo corpo para a gente, para apontar para outros lugares que talvez aquela tradição, naquela época, com os problemas que ela tinha, ela não estava precisando enfrentar. Então,
Acho que a ficção também ajuda a gente nisso. E o segundo ponto do que você falou, que eu acho que é muito importante, essa questão da ecologia, né? Eu não quero falar de ecologia e tal, é que, bom, tem uma coisa que o Bruno Latour fala numa entrevista, eu até cito isso no pós-fácil, depois eu posso pegar lá a referência da entrevista, que eu acho ela muito boa. Ele fala meio en passant, mas eu acho que é um baita de um insight. Ele fala o seguinte, que a ideia de passar do sistema de produção para um sistema de engendramento, um sistema de geração, é que a gente aprenda, reencontre os meios de continuar sobrevivendo nessa terra. E ele está dizendo que o que a gente está tendo hoje são problemas generalizados de reprodução. A gente não sabe mais como se reproduzir. E a gente, todo mundo, seja o pessoal, né, enfim, é como se a nuvem da crise ecológica, da catástrofe ecológica, pairando sobre nós, estivesse produzindo essa sensação de fim, né? O projeto moderno não pode mais ser concretizado, né? Ele empurrava os problemas para frente, dizendo, não, mas para frente a gente vai resolver. Mais para frente a desigualdade vai ser resolvida. Não, mais para frente a gente vai conseguir todas as igualdades. E agora a gente tem um limite espacial de mais para frente. Se aquecer demais, dormir sem, não tem mais para frente. Né? Falando assim bem abruptamente. Então é como se essa sombra desse limite, o maior limite que a modernidade já enfrentou, ela se atualizasse de formas muito distintas, seja nessa perseguição alucinante sobre o direito reprodutivo das mulheres, do direito dos povos indígenas, do direito das diferenças, né? Enfim, a gente pode falar das minorias, como o Deleuze chama de minorias, né? No sentido de que a maioria não é ninguém. Então, essa hipótese do Latour é muito boa para mim, ainda que ele não desenvolva muito, mas que é como se a gente estivesse vendo realmente todas essas reações, fascismos, né? Ou protofascismos, e autoritarismos, populismos, é como se isso, de certa forma, fosse um efeito, uma expressão dessa percepção de que não há mais um mundo infinito. Né? De que não. Então, no fim das contas, o que você falou, por mais que as pessoas não estejam falando de ecologia, em alguma medida é como se elas tivessem. Né? Porque é como se elas... não sei se vocês concordam com essa hipótese, eu tenho que desenvolver também melhor isso, porque eu não sei se... Mas eu fico com essa sensação, com essa intuição de que realmente, né, o primeiro grande limite para o projeto da modernidade foi Gaia, foi ecologia, porque, né, as mulheres eles tentaram silenciar e achavam que eles iam silenciar, os indígenas eles tentaram exterminar, os negros tentaram escravizar, né, eles foram fazendo de tudo. Né? Agora, planeta não tem como eles inventarem um novo, eles estão até tentando ir para Marte. Então, enfim, é como se em cima dessas lutas de opressão agora se atualizasse essa urgência de que não tem mais terra e de que então a gente vai ter que resolver aqui agora, não dá mais para esperar. E aí daí é a hipótese do próprio Latour no Onde Aterrar, né? Dane-se a solidariedade, dane-se tudo agora, então a gente vai garantir o nosso aqui, né? Para a gente ir para os bunkers, a gente vai para os bunkers se esconder e o resto da terra que se dane. Então, não sei se é uma hipótese muito louca para vocês, se faz algum sentido. Não, eu fiquei pensando que acho que o Krenak fala alguma coisa assim também. Tentando lembrar, porque eu assisti uma das palestras que deu origem lá, né, ao Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e o texto, na verdade, é super editado, e eu fiquei achando que era na palestra, mas eu não estou lembrando aqui o que é. Mas acho que ele fala uma coisa que é bem parecida assim, com isso. Que eu acho que, eu não sei, essa intuição, eu acho que isso, não precisa, por mais que não se fale em Gaia, eu não estou querendo dizer que a ecologia é a questão mais importante de todas, de forma alguma, mas é como se houvesse um desespero mesmo, assim, pairando, sabe? Enfim, porque as outras questões os modernos achavam que, os humanos, né? Eles achavam que eles iam resolver. Como é que se resolve não ter mundo, né? Não ter planeta? Como é que se resolve? Então, se posso colocar alguma coisa aqui? Claro. Sim. Boa tarde, tudo bem, Zoe? Tudo bom? Vocês falaram agora a Aline falou um pouco, né? Será que eu estou aumentando muito a questão dos bunkers? Eu vou dizer a você que eu vivo aqui no Rio Grande do Sul, bem próximo à Serra Gaúcha, né? Então, eu trabalho com design social aqui, tem um projeto de extensão muito bacana, que a gente está lidando com agroecologia, e a gente mistura muito nesse pensar a terra, nesse pensar esse aterrar, com uma mística também envolvida nos trabalhos. Isso facilita muito essa ampliação do olhar, né? Como é que eu olho aquele com o olho que tudo vê.
que está muito voltado a essa visão, essa percepção de identidade que não é aquela de origem, mas sim o olhar pela mística, pelo olho do que tudo vê. Então, lida muito com a sensibilidade. E quando você fala da questão dos bunkers, aqui na Serra Gaúcha a gente está convivendo com isso. Tem muita gente rica vindo para cá comprar terra para fazer bunkers. E eu descobri porque a gente estava buscando terrenos possíveis para plantio agroecológico. E os corretores começaram a nos falar. Esses não podem, esse pode, esse não pode, esse mais distante não pode. E a gente começou a conviver com essa realidade louca aqui no Brasil. E um dos corretores nos comunicou que eram 3 chineses, que já havia passado pela imobiliária buscando. Então, não é muito louco isso que tu falou, não, viu? Mas eu queria também trazer aqui essa experiência que a gente vive de lidar com a identidade a partir da mística, a partir daquilo do olho que tudo pode ver. Né? E quando o Zoe fala da orientanda dela que é de povos de terreiro, né? É essa coisa que está na nossa cultura, no nosso dia a dia, no nosso viver, né? De sempre considerar aquilo que a gente não vê claramente, mas que a gente percebe. Então, quando eu percebo o livro do Latour, né? Essa coisa do aterrar, para mim o aterrar é isso. Aterrar com todos os meus sentidos. E eu acho que isso pode fazer uma grande diferença. Quando a gente pensa em se aterrar, quando a gente pode pensar possibilidades a partir dessa percepção, dessa análise que Latour traz no texto, de que você fala ali. Tá? Talvez possa ser um caminho, né, de aguçar essa sensibilidade, né, que a gente exercita na economia solidária, na agroecologia, né, pela mística, né, todo esse trabalho do plantio biodiverso, considerando a terra, considerando Gaia, né, com exercícios de mística. Acho que é demais. Pois é, eu acho que é essa que é a questão, né? Quando, por exemplo, você vê a Stangers falando da deusa, né? Por que a deusa é evocada pelas bruxas? Não é? A pergunta, ela fala assim, se você perguntasse para elas, você acredita na deusa? Elas iam rir, porque não se trata disso. Se trata de você invocar os poderes, né? Você reconhecer que todos os poderes que você tem vêm de algum outro lugar, não vêm de você. Né? Então, quando você fala do olho que tudo vê, né? É um pouco disso, me parece, né? Que é você reconhecer que o poder de vocês coletivamente ali, reunidos em torno dessa questão, em torno desse desejo, é muito maior do que individualmente cada um de vocês, né? Ou que qualquer tradição poderia, de uma forma, suportar, né? De antemão por uma origem, por um delírio, né? Então, eu acho que realmente é por aí mesmo, se a gente puder falar, inclusive, de um animismo nessas filosofias todas, né? Mesmo orientais, ou ocidentais, passa por essa espécie de uma transposição disso, de entender que tudo que nós temos vem de alguém, vem de algum lugar, vem de alguma transformação, né? Então, o responsibility é um pouco isso também, né? De aprender a se sentir responsável por aquilo, né? Do qual você depende. É sempre esse movimento. Eu estou fazendo umas várias colagens aqui, né? Assim, meio louca, mas eu acho que se a gente puder falar, então, da influência do animismo nesses pensamentos sobre ecologia, é justamente por essa, sei lá, demanda comum de que nós nos percebamos, primeiro, o poder, nós reativemos esse poder do coletivo, né, de que todos, né, nós juntos, somos maiores do que um, que a gente ignore essa chantagem feita pelos, que ela vai chamar, né, os nossos responsáveis, que dizem, vocês são egoístas, vocês são incapazes, vocês precisam do capitalismo para se organizar, vocês são do mercado. Não, né? Recusar isso, entender que a potência do que a gente pode se tornar coletivamente, né, é ainda incerta e, enfim, né, ninguém pode saber de antemão, então a gente tem que investir nela. Né? E sempre reconhecer que
essa nossa força não vem de nós, né? Ela vem de algum outro lugar que precisa ser cuidado, cultivado, nutrido, né? Justamente por conta dessa... esse outro lugar, né? Faz parte de quem nós somos também. Então, enfim, tentando complementar o que você disse. Se alguém mais quer falar alguma coisa? Eu estava curiosa também, Aline, com o uso que você faz da equivocação, né? Porque, e aí eu queria ver se você podia falar um pouquinho assim disso, porque você fala lá, né, em um momento assim que você está querendo pensar a partir das equivocações, aí você está fazendo referência, né, às equivocações controladas do Eduardo Viveiros de Castro, e aí uma hora que você fala também assim, eu queria propor um método para descrever continuidades através das equivocações, né? Então, queria ouvir você falar um pouquinho disso, assim, como é que trabalhar prestando atenção nas equivocações, ou a partir ou através das equivocações, pode ser um modo também para pensar essas questões que a gente precisa pensar. Né? Pois é. Essa também é outra questão, em termos filosóficos, para mim, quase impossível assim, de resolver. Na tese eu tentei um experimento, né, que eu fui brincando de sintonização, mas eu acho que não é bem por aí. Enfim, foi super polêmico na defesa e tal, essa tentativa, porque justamente, né, o que é que você vai estabilizar para perceber essa passagem, para construir essa passagem? Então, aquilo que eu falei, né, na tese eu tentei pensar em que medida a teoria dos gases de efeito estufa poderia ser sintonizada com, né, a queda do céu, né, com a teoria, né, cosmogônica, sei lá, a teoria escatológica da queda do céu, mas eu não sei se o jeito que eu propus é um jeito suficiente, porque, né, eu tentei, então, estabilizar alguns pontos de tradução, né, de uma para outra, mas a verdade é que o que eu quero fazer realmente na minha pesquisa a partir de agora é desenvolver isso melhor. Mas eu sei que é um vespeiro que eu estou tentando me meter, porque, na verdade, foi uma provocação até que a Débora me fez, porque eu peguei esse texto do Patrice, né, do Manigler, e foi uma base importante para mim na tese, né? E ele fala, então, essa coisa das regras de passagem, né, de uma terra a outra. Aí a Débora, seria interessante, então, a gente tentar ver como é que seria isso. Aí eu inventei esse treco aí, de última hora, na tese e tal. Mas acho que a questão é realmente como é que a gente... será que a gente... Inclusive, primeiro isso, será que a gente precisa fazer isso filosoficamente, fazer essas passagens ponto a ponto dessa terra, ou a gente simplesmente aceita que elas estão aí, né? Que elas, né, o Manigler, inclusive, fala em geontologias. Essa terra é composta por várias geontologias, né? E ele usa isso num sentido de discursos que não são só antropológicos, né? Ou sobre os humanos na Terra, mas os humanos e seus... enfim, o mundo em que eles vivem. Então, precisa fazer isso filosoficamente? Não sei, eu queria fazer, mas não sei se precisa, se é possível fazer isso filosoficamente. Mas, para ficar na questão da equivocação, né, que eu acho que se trata disso. Quando a gente fala em tradução, a gente tende a deixar prevalecer uma ideia de equivalência, né, de a mesma coisa. Só que a equivocação na antropologia, né, eu não sou antropóloga, mas, enfim, talvez você fale até melhor do que eu, óbvio nisso, mas a equivocação, ela sempre deixa esse excesso presente. Sempre existe esse excesso, né? Porque você nunca vai traduzir, é sempre uma invenção, é sempre uma traição. Então, por mais que você produza essas sintonizações, esses encontros, as coisas nunca vão equivaler. Vai ter sempre alguma coisa ali que vai escapar, né? Nessa encontro de mundos. Então, ainda que eu não saiba resolver isso filosoficamente, conceitualmente, eu acho que, né, a equivocação ela funciona como nosso sinal de alerta contra o universal, entendeu? Então, vamos lá, a gente pode até tentar construir um mundo comum, mas lembrando que esse comum nunca é o mesmo, né? E a equivocação, eu acho que é o meio é o nosso sinalzinho, né? O canário dentro da mina, né? Que vai sinalizando se... Enfim, eu odeio essa imagem, inclusive, não sei por que eu usei. Fiquei pensando aqui, a Júlia está aqui, ela estava lá comigo, assim, eu montei um projeto de extensão a partir de um encontro de
Eu acho que eu leio assim o encontro de equivocações que aconteceu assim num episódio que eu estava num debate organizado pela Tucum, pela Amanda da Tucum, e era a Semana do Índio, e aí estava lá o Ali Camaiurá, e acabou o debate, aí a Júlia, que tinha sido minha aluna na PUC, ela estava ali conversando com uma Ali, com a Inê Coicuro, que era a mulher dele, e a Inê estava vendendo umas coisas de artesanato. E aí eu falei, vou conversar com eles também. E aí ele estava contando, eu não lembro se foi exatamente assim no início da conversa, mas quando eu cheguei ele estava contando que ele sonhava em estudar design. E aí, na época eu era diretora da EJA, e a Júlia falou, Zoe é diretora de uma escola de design. E aí eu falei, então, vamos lá conhecer, vamos lá, amanhã, vocês estão aí? Vamos lá, amanhã. Então, a gente combinou, a gente falou, vamos se encontrar na escola. Mas na hora que ele falou, eu não entendi que ele falou. Eu entendi que eu olhei para ele como um professor. Não foi que eu não entendi. Eu olhei para ele e pensei, caramba, quanta coisa. E aí a gente passou o dia seguinte lá na EJA, visitando a escola. A gente foi laboratório de prototipação rápida, laboratório de serigrafia. E os dois estavam assim, caramba, o que a gente faz? A gente tem que montar um projeto para a gente vir ficar um tempo aqui, fazer uma residência. E aí a gente ficou conversando para caramba no que eles podiam ensinar e do que eles podiam aprender e do que os nossos alunos... O que haveria de troca nesse jogo de aprender e ensinar, que são os lugares que a gente ocupa, né, no espaço de uma escola, assim, então tem um professor, tem um aluno, e a partir daquele dia que nós 4 passamos juntos, eu, a Júlia, o Ali e a Inê, a gente formulou o projeto, que era um projeto, então, para pensar a possibilidade dessas visitas de artistas indígenas na escola, né? Com essa confusão toda, que são esses lugares, né? E depois, ao longo dos anos, a gente ficou 2 anos fazendo o projeto, o que também esses encontros foram provocando de desencontro, na verdade, né? Das leituras possíveis de mundo. Assim. Então, o que dá para ler, quais são as posições. E aí tem uma série de histórias que foram acontecendo, mas um projeto que surgiu exatamente assim, da vontade dele querer estudar e da minha vontade de querer que ele fosse ensinar e da gente ficar ali nesse lugar que não era a mesma coisa, tentando ruminar um projeto, né? E como daí pode surgir, então, uma parceria, né? Que vai produzir alguma coisa a partir de, sei lá, lugares que não são os mesmos, né? Pois é, eu acho que é disso que se trata. Mesmo dentro do nosso mundo, né, esses encontros nunca são perfeitos, né? Assim, a gente nunca tem certeza do que está acontecendo, né? Ali, quando a pessoa fala uma coisa e a gente entende tal coisa, né? Imagina, então, diante desses mundos que têm elementos completamente, né, diferentes dos nossos, enfim. Então, é isso. Acho que realmente a lembrança o conceito de equivocação, acho que ele é importante, para a gente sempre lembrar, né, que quando a gente vai rápido demais achando que está falando a mesma coisa, ou que está entendendo, que chegou no mesmo, né? Calma aí, volta. Volta que nunca é. E isso é importante, justamente. É muito importante manter esse espaço, né, da divergência, né, da não coincidência. Isso é muito importante, cada vez mais, né? Me parece. Lembrei agora, né, do conceito da Vanciane também, Depré, que ela fala, né, assim, do mal entendido promissor. Né, isso, assim, que tem exatamente essa relação. Enfim, ela fala de outra forma, né, mas que eu acho que é o mesmo efeito, né, assim. Exatamente. E essa ideia tem a ver também com a Paula, né, tinha feito a pergunta sobre a coisa das contradições, né? É um pouco isso. A gente não vai escapar das contradições da controvérsia. É nela que a gente vai tentar desatar os nós, né? Mas para isso a gente tem que ter paciência e tem que se livrar um pouco desses purismos, porque, né, a gente vai ter que fazer concessões, enfim, algumas coisas. A gente vai ter que, com nós mesmos, né? Não digo nem concessões. A gente vai ter que justamente negociar. Né? Então, eu acho que é isso. O mal entendido produtivo é uma ótima forma de pensar, né? Porque de manter essa, né? Que a gente também tem que ter isso, né? Assim, ou a gente, às vezes, o Viveiros Castro fala muito isso. Os modernos não sabem lidar realmente com a alteridade. Ou a gente precisa aniquilar, ou a gente precisa aniquilar, ou, né? A gente aniquila de todas as formas. Ou a gente destrói mesmo fisicamente, ou a gente puxa e faz disso a mesma coisa que nós, né? Aí rola uma fetichização também das cosmologias ameríndias, né? As pessoas achando que vão virar a mesma coisa. Calma, gente, mantenha esse espaço aqui que é importante. É claro que a gente pode se influenciar, tem um texto dele super bom que ele fala, né? Esses outros mundos têm que servir de exemplos, não de modelo, né? A gente vai ter que inventar uma terceira coisa a partir desse contato, dessas fricções, né? Então, o mal entendido produtivo é isso. Acho que ele também ajuda a gente a ficar lembrando que não adianta, né? Não é o mesmo mundo, não vai todo mundo virar uma coisa só, todo mundo vai adorar Gaia, enfim, né? Não vai acontecer isso.
A gente vai ter que inventar uma outra coisa, né? Só que é difícil, porque ninguém sabe dizer muito bem o que é. São essas, né? A gente está conversando um tempo aqui. Resposta mesmo a gente não tem nenhuma, né? Claro, que bom. Que bom. É para ficar com problema. Exato, exatamente. Não pode ter pressa, né? Porque a pressa que leva a gente para justamente, né? A solução final, a gente sabe o que acontece, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a pressa, com essa ideia de resolver, né? Tem que tomar cuidado com soluções, eu acho. Mas aí também a gente às vezes é muito acusado disso. Ah, filósofo só fica, né? Mas, sei lá, né? É bom que alguém faça isso. Tem que conciliar. Claro que vai ter um momento que a gente vai ter que decidir, né? E fazer algumas coisas, mas que a gente se dê o tempo de pensar e de se deixar afetar por essas outras possibilidades, né? Diante das questões. Sim. Se alguém quer colocar alguma questão, acho que a gente podia daqui a pouquinho fechar, mas se alguém quiser falar ainda. Não, está todo mundo bem. Não, está bem. Então tá. Eu acho que a gente podia fechar, porque a gente está em 2 horas de conversa, a gente poderia ficar uma vida, né, conversando, mas acho que 2 horas é um tempo bom. Queria te agradecer muito, Aline, porque é isso, a gente pode ficar pensando, e acho que também esse tipo de conversa é muito legal para isso que a gente está fazendo, como um contraponto, um respiro para um processo que é de leitura, discussão de texto, a gente poder sentar e conversar e pensar assim de um modo mais solto, né, sobre essas questões que são tão, né, que parece que a gente nunca vai dar conta de chegar lá, né? Então poder também ficar aqui ruminando essas coisas junto é muito bom. Queria te agradecer imenso, como dizem aqui em Portugal, agradecer imenso pela generosidade assim dessa conversa, assim. Obrigada demais. Eu que agradeço, assim, e é muito bom também, né, poder ter uma conversa meio livre, né? Eu devo ter falado um monte de besteira aqui, mas é muito bom, né? Como se estivesse numa mesa de bar, infelizmente a gente não pode fazer isso, né? Mas fico muito feliz de ver, enfim, vocês discutindo essas questões e ficar feliz demais com esse convite, porque para mim também é importante. Eu penso junto com vocês aqui enquanto eu estou, né, enquanto vocês estão colocando essas questões ótimas. Então, enfim, agradecer muito as perguntas que vocês colocaram e, enfim, quem sabe numa próxima oportunidade a gente volta a conversar, né? Sim. Obrigadão. Obrigadão a todo mundo que está aí. Então tá, gente. Um beijão. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite. Obrigada.